Bom dia pessoal, excelente domingo aí pra vocês. Pessoal, antes de começar já sabe, né, manda aquela bicuda espartana no like aí, se inscreva no canal, você que não é inscrito aí no canal, e compartilha esse vídeo aí pra quem você curte aí, dá um arrumo no sininho pra receber as notificações. Todo vídeo tem que falar isso, enche o saco, eu sei, mas é prático do YouTube, então já sabe, né? Pessoal, hoje aqui mais uma entrevista espartana, hoje um dia muito especial, eu tô com uma convidada aqui muito especial, ela tá há muito tempo já, foi uma das primeiras mulheres, inclusive, que entraram no grupo espartano da vida moderna. Como eu já falei com vocês aí, eu vou dar preferência primeiro para entrevistar o pessoal que tá no grupo espartano da vida moderna. Ah, você quer ser entrevistado, quer entrar no grupo espartano da vida moderna, o link vai estar abaixo aí também. E pessoal, hoje a entrevista aqui com a espartana Irlaia. Irlaia é uma espartana top de elite nossa aqui, da Guarda Municipal de Itabirito. E se apresenta para nós aí, Irlaia. Bom dia, pessoal. Bom, meu nome é Irlaia, como o Flávio já me apresentou. Flávio, muito obrigada pelo convite. Não, que isso, é uma honra, uma satisfação. Bom, eu estou há 7 anos na Guarda Municipal de Itabirito e há 4 anos a gente trabalha em um setor específico que, por enquanto, ainda não é tão conhecido em Itabirito, mas nós vamos fazer essa divulgação bacana aí, né, Flávio? Exatamente. Pessoal, hoje nós vamos falar aqui do CICED, né? É esse mesmo que fala? CINCED, exatamente, CINCED. Pessoal, é um departamento diferenciado que tem na Guarda Municipal aqui de Itabirito. É um departamento, inclusive, que passa muito conhecimento, muita informação aqui para o cidadão, né? E hoje vocês vão estar entendendo um pouquinho o que esse departamento faz e principalmente na questão da prevenção e da instrução, né? Como é que esse departamento ele atua. Fala um pouquinho para a gente sobre esse departamento, Irlaia. Bom, o CINCED é Centro Integrado de Segurança e Educação. Lá a gente trabalha com palestras e com jogos interativos. Então, nós trabalhamos dentro das escolas, desde o berçário, desde as creches mesmo, desde o CIMEI, até empresas. Então, a gente trabalha de acordo com cada faixa etária. E nas escolas, a gente faz aquele trabalho bacana. Dependendo da faixa de idade, a gente faz jogos com eles, seja de trânsito, seja de violência doméstica. Eu vi que vocês pessoal, eles abordam vários tipos de temas muito significantes e interessantes aí para o cidadão, né? E eu acho que é também uma oportunidade hoje, aqui no meu canal aqui, principalmente para os itabiritenses aí também que estão assistindo nesse canal aqui, para conhecer o que esse setor faz mesmo, qual que é a função dele aqui social. E eu acho que essa questão que você falou, muito interessante, das palestras, dos cursos, de dar instrução realmente com temas assim que são muito edificantes. Então vamos falar um pouco sobre esses temas aí. Vamos sim. Bom, dentro de escolas, por exemplo, principalmente o CIMEI, a gente pega muito a questão dos acidentes domésticos, do trânsito, a gente sempre passa alguma regrinha de trânsito, até porque o filho, ele sempre tá lá, né, pegando no pé do pai, tá sempre orientando, ó, papai, ó, não esquece o cinto. Uhum. A gente já teve relatos de pai que a criança falou assim, ó, eu não tô conseguindo colocar na cadeirinha, não tô conseguindo abotoar, então me ajuda. Porque a guarda teve lá na escola e ensinou. Que isso bacana, pra hein? gente é bem gratificante. Saber que o conteúdo está sendo passado de uma forma que está sendo entendido. Outro tema muito polêmico que a gente trabalha muito dentro das escolas é o bullying. Um tema aí muito bacana, né? Sim, é um tema que ele tem que ser trabalhado, porque o bullying, se ele não tratado,
a criança ela vai se fechando e pode chegar ao ponto de um suicídio. Sim, exatamente. Ela vai criando um trauma emocional para ela ali que ela carrega pro resto da vida, né? De certa forma, né? Sim, sim. E esse suicídio ele pode acontecer tanto já na adolescência, e o bullying ele estava como a segunda causa de suicídio entre adolescentes até os 16 anos de idade. Nossa. Então a gente vê que é um problema... Estatística bem alta, hein? Que é um problema que ele tem que ser trabalhado mesmo. E tem que ser explicado para a criança, para os adolescentes também, principalmente adolescentes, né? Os riscos que trazem certas práticas que a gente tem, certos costumes que a gente tem. E aí, como é que seria uma solução para isso aí? De uma forma assim que você orienta as crianças. O que elas deveriam fazer, no caso, se elas verem essa situação? O ponto que a gente sempre pega, Flávio, é o seguinte. O agressor, no caso, o praticante do bullying, ele só continua praticando porque ele tem plateia. Entendi. Porque ele quer chamar atenção. Muitas das vezes, o próprio agressor, ele pode estar sofrendo essa agressão por primos, por um irmão mais velho. Entendi. Ele pode já conviver com isso até na rua onde mora. Então, geralmente, ele sente a necessidade de descontar aquilo em outro. Entendi. E aí você conscientizando os alunos que aquilo ali é errado, que rir daquilo ali é errado, né? E a gente aconselha não só isso, porque uma coisa que a gente sempre fala assim, olha, se você pode achar que você não está participando, mas se você está rindo, se você está compartilhando, porque também tem o cyberbullying, que hoje em dia é um dos mais fortes. Que por internet, né? Mais fácil, né? Ninguém tem coragem de falar, às vezes, na cara e joga os negócios na internet, né? Não, até que tem coragem de falar na cara, faz aquela piadinha ali, mas nos grupos de escola... é pior, né? É pior. Imagino. É pior. A gente já teve relatos aí nas escolas, sabe? De criança não querer voltar mais a estudar por questões de bullying. E que aconteceu dentro do grupo. Dentro do WhatsApp, sabe? Às vezes pega uma foto de um colega, lança lá no grupo, e aí, né? no momento que essas outras pessoas estão compartilhando, no momento que elas estão rindo, estão entrando na brincadeira, na zoeira, elas estão ajudando a acabar com o emocional de outra pessoa. Nossa. Mesmo inconsciente. E é bom elas sentir esse peso um pouco na consciência, né? Sentir que ela está colaborando para a destruição do psicológico de alguém, né? Porque às vezes a criança não tem noção que ela está só brincando ali, ela não tem noção. É uma brincadeira. Mas aí, para dar uma quebrada nisso, a gente já começa a palestra, a gente brinca com eles ainda, falando assim, vamos voltar à nossa infância. E aí a gente vai e coloca um videozinho, que é um pedacinho do desenho do Patinho Feio. Certo. Sabe? Onde o Cisne, ele foi confundido. Ele foi discriminado, né? E ele foi discriminado pelos irmãos. Então, ele dá pra ver nitidamente a forma com que ele fica muito pra baixo. E aí, quando as crianças assistem aquilo, elas ficam, nossa, tadinho. E elas sentem. Entendi, sabe? entendi. Porque é uma conexão que elas trazem da infância. E a partir desse momento é onde a gente começa a trabalhar. Peraí, mas é uma estratégia emocional que você usa para poder... para a criança poder entender de forma mais dramática aquilo ali, né? Sim. E a gente fala, peraí, mas vocês têm dó dele, mas vocês fazem isso com um colega de classe. Bacana, às vezes sem perceber. Aí é onde a gente entra no tema, a gente explica, a gente fala também sobre as questões das estatísticas de suicídio, estatísticas de depressão, da ansiedade, que hoje em dia está no auge também, ela está associada à depressão. Sim, hoje os jovens estão muito pirados, né? Automutilação. Celular, informação. Automutilação. Automutilação. Tem muito problema com isso também. Então, tudo isso, é um tema que eles estão linkados. Sabe? É linkado um ao outro. E aí a gente usa isso de forma estratégica e consegue conversar. E o que eu acho bacana disso é que muitos dos alunos, eles se abrem. Que bacana. Sabe? E aí... deixa de ser uma palestra e vira uma roda de conversa, na verdade. Mas nunca deu problema de chegar um X9 e falar assim, aquele ali que faz bullying. Sempre tem. Sempre tem, né? Sempre tem. Sempre tem, né? Às vezes, os próprios alunos que fazem bullying... Eles já ficam com a consciência pesada, né? E eles mesmos falam, nossa, eu fazia isso, não tinha noção. Que bacana. Isso é legal. É muito bacana. Aí você vê que o objetivo realmente ele foi atingido, né? Que bacana. Sim. Isso aí é muito bom. Eu tenho exemplo disso. Um dos alunos de uma escola que eu fui... E que ele, que era o agressor no caso, passou uns 3, 4 meses depois, eu estava em um ambiente, ele chegou pra mim e falou assim, peraí, eu lembro de você. Você esteve lá na escola e falou sobre isso, isso, isso. Eu mudei meu comportamento, tá? Que bacana, hein? Que bacana, hein? Então isso aí pra gente... É um feedback muito bom, né? É maravilhoso. Não sei se tá realmente sendo da forma como que ele disse. Não dá pra confiar 100%. Mas o fato só de saber que ele já absorveu,
se não tiver feito naquele momento, uma hora ele vai cair a ficha dele. Sabe? E tanto pra mim quanto pra Wanda, que é a outra pessoa que trabalha comigo no setor, que é só eu e ela lá, a gente fica apaixonada mesmo quando chega esses retornos, seja do aluno ou seja do pai. Ah, que legal, que legal. É porque você transforma a educação de uma criança, né? Literalmente, usando essa conexão do desenho e tal, e com as informações, né? E realmente, você falou uma coisa que é muito séria. Hoje em dia as crianças estão bem transtornadas, né? Acho que o excesso de informação, celular, né? Então, precisa realmente desse trabalho a mais, né? E a guarda, vocês têm uma postura, né? Vocês chegam lá, olha, a guarda que está falando, então respeita, né? Cria uma... você tem uma autoridade maior ali, né? O pessoal, Sim. os meninos te escutam, No né? começo, a gente chega, eles já ficam bem apreensivos. Né? Mas como a gente trabalha... Vou te prender, moleque. Como a gente trabalha de uma forma bem lúdica. E aí, então a gente interage bem, a gente brinca bastante com eles pra dar essa quebrada mesmo. Entendi. Até porque não só criança, mas a população em geral, eles têm uma visão da guarda. Ah, que a guarda é só multa. Ah, que a guarda é só prender. Sim, sim. E não enxerga a guarda como uma parte da guarda amiga. E é uma coisa que, inclusive, essa semana eu falei com uma mãe que uma criança fez alguma coisa na rua, mãe, ela vai te prender. Eu falei, não mente pra ele. Ensina o certo. Sabe por quê? Você está mostrando a guarda da conscientização, né? Da conscientização. E tem um outro detalhe, Flávio. Se a criança, às vezes, vai precisar de um apoio de um guarda e ela vê ele, e o pai e a mãe sempre falam assim, vai te prender, a tendência é essa criança não procurar ajuda. Entende? Então a gente já vem mesmo pra desmistificar certas coisas que são ensinadas pra gente de criança. Entendi. É claro, tem a postura da autoridade que tem que ser respeitada da guarda mesmo, mas entender que é um aliado, não é inimigo, não é pra ficar com medo, né? Não tá ali só pra punir, né? Não. É aquela questão, a gente é a guarda amiga, a gente é aquela guarda que ajuda, que orienta, em tudo que for necessário, porém, existe a parte do respeito, que é algo que a gente cobra. Certo. Não tem como sair fora disso. Até porque, não somente por ser guarda municipal, mas respeito é a base de tudo, independente do ser humano. Isso aí tem que ser do ser humano. Porque o que a gente vê é o seguinte, às vezes a criança não respeita pai e mãe, não respeita o professor, mas aí na hora que chega a guarda, agora você vai respeitar. Agora nós estamos na hora da nossa palestra agora, você, né? Sim. Porque tem um menino que realmente que tá mandando em pai e mãe, folgado demais, né? E Então, precisa conhecer um pouco o peso dessa hierarquia, dessa disciplina, né? Que tem que ter. Então, tem algumas palestras que a gente faz que são voltadas, como eu falei, de empresas e tudo. E que aí eu também, principalmente a de setembro amarelo. Sim. Eu falo muito em relação a isso com os pais. Porque se o filho hoje não tá respeitando o pai, é porque o pai não tá exercendo a função dele de autoridade. Exatamente. Entende? O pai tá deixando de exercer a função dele de O pai autoridade. tá botando o celular na mão, largando pra lá. Infelizmente. Tô cansado, cheguei do trabalho, tô cansado, que se lasque, né? Infelizmente, muita coisa, acontece muito, Flávio, ou do pai, por cansaço, deixar o telefone com o filho, ou do pai, a falta de paciência, né, no caso, ou do pai, eu não pude ter quando eu era criança, então eu quero que meu filho tenha tudo que eu tive, sabe? Ou o pai vai trabalhar em excesso para poder conseguir manter a família e, para isso, ele supre de outra forma aquela falta que ele tem. Só que o principal tem que ser a atenção, tem que ser o carinho, tem que ser o amor e tem que ser o tempo. O filho precisa do tempo com o pai. Você falou uma coisa muito importante, porque o pai às vezes quer trabalhar mais para compensar, né, para dar o melhor pro filho, né, para poder às vezes comprar um presente para comprar às vezes um presente que ele não ganhou na infância. Mas o principal é isso aí, o menino tá precisando de tempo de qualidade com o pai. Sim, né? E muitas das vezes aquilo que o pai quer dar nem é o que o menino queria, sabe? Nem é o que a criança queria. A gente teve um caso de, não aqui em Itabirito, mas a criança, o adolescente, ele tinha de tudo e ele se suicidou e a mãe não entendia. E aí os colegas dele de classe veio falar com a mãe, não, ele reclamava que a única coisa que ele queria era tempo com você. Que ele não tinha o seu amor. Coitada dessa mãe. Imagina a dor e a cabeça dessa mãe hoje em dia. Ela faz tratamento. A última entrevista dela que eu vi... Ela vai ter que levar isso pro resto da vida, coitada. Vai levar pro resto da vida. Isso, se pesquisar na internet, acha fácil. Tem na internet os depoimentos dela. E é algo que é doloroso pra gente. Mas fica também aí que o nosso canal é muito instrutivo nesse sentido de recuperar valores de família. Pros pais aí, né, que estão largando os filhos aí, a moda simplesmente aí... Né, passar esse poder, nem que seja pouco tempo, tem pouco tempo, mas que seja de qualidade, que seja para instruir, que seja para educar, né?
porque é muito importante na criação dos meninos, né? A gente vê de certa forma. Outro tema aqui que eu achei muito interessante, né, que vocês trabalham sobre essa questão de assédio sexual, assédio moral, né? Sim. A gente trabalha ele geralmente dentro das empresas, né? Vocês fazem palestra também em empresas, né? Fazemos palestras em empresas. As empresas escolas e empresas, que legal. Sim. Legal. Não só, a gente trabalha escolas, empresas, associação de bairro, quando chamam. Que legal. Unidade básica. Sempre a gente está dando palestra também em unidades básicas. Chique Eles sempre fazem um contato com a gente vai lá dar a palestra para as pessoas que estão aguardando o atendimento naquele momento. E isso de temas variados. Que bacana, hein? Sim. Que bacana. E em relação ao assédio, a gente sempre explica sobre o assédio moral, que muitas das vezes, muita coisa que a pessoa nem imagina é considerado assédio. Por exemplo, a pessoa tem uma doença específica. E o chefe ignora aquilo. Vamos supor uma coluna, que é um problema mais sério. A pessoa não consegue ficar tanto tempo em pé e ela precisa de ficar. E ela vai chegar no chefe dela e vai relatar, olha, eu não consigo ficar tanto tempo assim em pé. Ou eu preciso de sentar, tipo, de meia hora. A pessoa tem uma fibromialgia, uma doença mais crônica, autoimune, né? Sim. E são doenças assim que às vezes você não tem laudo. São doenças que às vezes você só tem a dor ali, você não consegue fazer um exame que comprova aquilo às vezes. Mas o médico, ele constatando aquela situação, ele pode sim emitir um laudo, tá? Certo. Mas muitas empresas, elas ignoram até os laudos. Tipo assim, não, mas quando você veio trabalhar aqui, você já sabia que o seu serviço ia ser esse. Então, o problema é seu. Só que não é assim que funciona. Porque isso é assédio. É assédio também, né? É assédio moral. E muita gente não sabe. Eu não sabia. Realmente é uma surpresa mesmo. E muita gente não sabe. Então, a gente passa muita orientação em relação a isso. Tanto quanto porque para a empresa o cara tá fazendo corpo mole, né? Sim. Na cabeça da empresa, mas na verdade é porque ele realmente já tinha essa questão, né? Sim. E é complicado, porque o cara vai fazer o exame admissional, né, na empresa. O cara, querendo ou não, de certa forma, ele não vai falar isso, né? Ele quer o emprego, ele precisa do emprego, né? Sim, ninguém vai trabalhar por hobby, né? Então assim, e ele já chegar no exame admissional falando que tem esse problema sério de coluna, né? Às vezes por preconceito, às vezes por causa de assédio mesmo, o cara... Ou por medo. Ele perde medo de não conseguir o emprego. Aí às vezes o empregador tira o cara, né? Sim. Sacaneia. Talvez por ser... exatamente. E talvez até um certo tempo a pessoa consiga trabalhar tranquila. Uhum. Às vezes, ou muitas das vezes, por exemplo, coluna não é uma coisa crônica. Melhor, se torna crônica, mas não é aquela doença autoimune. Então, muitas das vezes a pessoa não tem problema de coluna, ou não sabe que tem. Entendi. Então, ela começa. E aí, com a questão do pegar o peso no dia a dia, é onde ela começa a sentir a dor, é onde começa a incomodar, e onde descobre a hérnia de disco. E outras coisas mais. Verdade. Algum desvio na coluna, talvez. O meu caso, eu descobri que eu tenho uma vértebra a mais. É mesmo? Olha só. Então, em certas ocasiões, me causavam dor. Então, eu só fui descobrir isso depois já tinha 2 ou quase 3 anos já na guarda. Entende? É o que você falou, às vezes é a rotina que vai te mostrar a realidade, né? É porque antes eu não precisava de usar peso. A partir do momento que eu comecei a colocar o colete e o cinto... E o colete é muito pesado, né? Sim. O colete é mais ou menos quantos quilos o colete? Mais 3 quilos. Nossa... É uma armadura, viu, pessoal? Espartano aqui anda de armadura, literalmente. Então acabou que com o peso começou a forçar e eu comecei a sentir dor. E aí eu comecei a travar. Entendi. E aí eu fui fazer os exames. Eu tenho muito a agradecer, porque graças a Deus a minha gestão ela não teve essa questão de assédio moral comigo. Soube compreender, né? Não tive problema nenhum. O tempo que eu precisei da adaptação, eu consegui direitinho, até eu fazer a minha fisioterapia e me recuperar. Que bacana, que show. Tranquila. Sabe? Então eu não posso reclamar de nada em relação a isso. Certo. Mas existem locais que a gente ouve os relatos. Entendi. E no caso, o mais famoso dos assédios que é o sexual mesmo, que acontece nos ambientes empresariais, né? E é muito confundido, né? Porque todo mundo acha assim, assédio sexual. O rapaz que trabalha do meu lado lá, meu colega, me assediou. Não é assim que funciona. Para o assédio sexual ser configurado, ele tem que ter a hierarquia. Ou de chefe para funcionário, ou do funcionário para o chefe também conta. Ah, é? Sim. É uma questão dos cargos. Mas, por exemplo, às vezes do mesmo cargo seu, mesmo nível hierárquico. Dependendo da piadinha, é um assédio também, né? Aí o que acontece? Quando é um colega de trabalho, mesmo padrão que eu, na mesma linha, certo. Aí entra como importunação sexual. Importunação sexual. Interessante. A importunação sexual ela é bem ampla. Só que essa parte, ela entra como importunação. E uma coisa que muita gente não sabe é a importunação sexual. Além da pessoa ter que pagar uma multa,
o tempo de prisão é ainda maior que a do assédio, que é de 2 a 5 anos de prisão. Sim. É complicado. E mesmo porque, né, trabalho, né, o pessoal aí que me acompanha, até dos grupos aí masculinos, a gente sabe que não deve se, no trabalho, não misturar as coisas, né? Você tá ali para trabalhar, você não tá ali para ficar fazendo cantada, com brincadeira. Mas aí entra um outro ponto, Flávio. Entra um outro ponto importante. Às vezes eu não estou dentro do ambiente de trabalho agora. Certo. Aí eu vou e tiro uma foto. Que seja de farda, que seja numa roupa normal, que seja de biquíni. Posto lá na minha rede social, posto no meu status, por exemplo, que é mais fechado, né? Aí o colega de trabalho vai lá, tira aquela foto minha, dá um print e começa a divulgar dentro dos grupinhos de trabalho, fazendo comentários. Não, aí comentários realmente. pejorativos. Geralmente são bem pejorativos. Ou tem alguns, nossa, uma gostosa e tal. Aquela forma mais escrota de falar da mulher. Entendi. Entende? Isso tudo é cantada contado. de pedreiro, literalmente. Cantada de pedreiro, literalmente, né? E aí é contado como a importunação sexual. Entendi. Tá? Isso Não, tudo é entra complicado. também. Hoje em dia, né, principalmente esse negócio essa juventude aí, né, essa troca de nudes, né, de nudes, de ficar mandando fotinha, de vídeo pelado, tal, não sei o quê. Uma vez que isso, a pessoa, achei interessante falar sobre isso, a pessoa pega um negócio desse e joga na rede social, na internet, é cadeia, né? Sim, aí já entra como crime cibernético. Crime cibernético. Sim. Crime cibernético. Entra como crime cibernético, tá? Entendi. E pode ser considerado, dependendo do caso, por exemplo, quando é um casal, pode ser também enquadrado como violência moral. Violência moral e social. Porque você está ferindo a moral da outra pessoa. Sim, é verdade. Você está jogando para a sociedade. Seria danos morais mesmo ali, né? Você está realmente expondo a pessoa, né? Sim. Justamente no momento que ela estava na intimidade ali, sem consentimento dela, né? E quando é casal, aí é mais complexo, que aí entra na Lei Maria da Penha. Porque na Maria da Penha que rege tudo isso, tá? Certo. Na Maria da Penha. Aí o caldo já engrossa. Maria da Penha aí tem muito homem que não pode nem escutar esse nome. Não, viu? Né? E falando da Maria da Penha, tá pegando o gancho, a violência doméstica, né? Que seria um outro ponto aí que é pesado, né? Sim. E esse ponto que a gente trabalha da violência doméstica é um ponto que eu falo que ele dá muita abertura para os outros temas. Por exemplo, a violência doméstica, a gente tem 2 temas que a gente trabalha dentro dela, que é os tipos de violência doméstica e que muitos deles as pessoas não sabem que são violências. Porque tem a violência psicológica. Psicológica, que eu falo que é a pior de todas. O Daniel até me falou sobre isso, que eles dão palestra sobre isso também. Psicológica, a física. Física, psicológica. Tem patrimonial. Patrimonial, que é quando a pessoa ela subtrai bem do outro. Um exemplo clássico desse é, por exemplo, eu e você somos casados e você... Só que você vai administrar o meu dinheiro, porque é o homem que administra tudo. Então eu trabalho o mês inteiro, chega no final do mês eu tenho que passar meu dinheiro pra você. Eu uso seu carro, eu uso sua moto, eu tô querendo... É um bem meu e você toma posse daquilo. Entendi. Ou documento. Muitas das vezes o marido toma o documento da mulher, já é uma forma dele prender ela, sabe? Entendi. De ele ter o domínio sobre ela. Entendi. Não deixar a mulher trabalhar, subtrair algum bem que ela gosta ou danificar, por exemplo. Eu sei que você gosta muito do seu capacete, por exemplo. Então eu vou vir aqui e vou jogar um ácido nele. Entende? Eu vou falar um negócio pra vocês, viu, pessoal? Essa lei é muito boa e eu acho que ela tinha que ser geral, né? Porque a gente vê... Mas ela é, na verdade. Eu acho que a gente vê muito comportamento ao contrário, às vezes. Aí é que tá. O cara vai lá, termina com a mulher vai lá e detona o carro do cara todo, destrói o carro do cara, né? O que acontece? Muita gente não sabe. A lei ela é válida para os dois. É mesmo? Lógico que tem casos específicos que abrange só para a mulher. Mas no caso, a lei ela é válida para os dois. Indifere do sexo. Porém... Interessante. Isso aí ninguém sabia, hein, pessoal? Isso aqui é uma novidade aí. Porém, tem um detalhe muito importante. Por que você vai olhar e o índice de mulher tá lá em cima e o de homem quase não tem? O homem, muitas das vezes, ele tem vergonha de chegar dentro de uma delegacia e falar que ele está sofrendo certas agressões pelas mulheres. É verdade. Eu já fiz um vídeo sobre isso. Inclusive, infelizmente, alguns profissionais, até policial, zombam do cara. Você tá apanhando de mulher...
Você tá, né? Então, assim... Mas não é só do cara. E o homem deve denunciar, viu, pessoal? O homem deve denunciar, né? Sim, O homem com certeza. Ele tem que simplesmente perder essa questão desse orgulho, desse ego bobo. E se ele estiver cometendo uma injustiça, tem que... Ó, tô apanhando de mulher mesmo, vim denunciar, porque... Entendeu? Porque realmente é ir pelas coisas da lei. Porque, às vezes, muitas vezes, né? Eu acho que acontece muito isso. O cara não vai pela forma da lei e o cara vai pra agressão, né? Sim. Que é muito pior. Que é muito pior. E aí, na hora de responder... Ela tem o corpo de delito, ela vai fazer lá, ela tá marcada. O cara você nunca fez uma denúncia. Aí depois que ela pega e já detonou com o cara, já fez várias denúncias, ele vai lá denunciar. Aí vai ser, não, ele tá tentando se livrar. Entende? Com certeza. Aí já... Então, e muitas das vezes, o homem mesmo nem chega a encostar a mão. Nem chega a encostar a mão. Uhum. Mas aí, de uma forma que ele vai falar, que aí entra na violência verbal, na violência psicológica, ele é denunciado. Porque, querendo ou não, eu acho que é muito disso, né? O homem, querendo ou não, na maioria das vezes, ele tem mais força que a mulher. Sim. Ele, testosterona, isso aí, a gente até falou no último vídeo também, essa questão de força, de disparidade. E a violência psicológica, ele, igual você falou, às vezes ele não encosta na mulher, mas ele deixa claro que ele pode meter a mão na mulher. Ele ameaça ela, de certa forma, não é isso? Não só isso. Eu vou te dar um exemplo de agressor nato. Uhum. Tá? A primeira coisa, quando a mulher começa a falar, ele começa, você é louca. E começa a querer manipular de forma inversa, né? Não começa a querer manipular, não. Porque quando chega nesse nível, geralmente a pessoa já está 100% manipulada. Uhum. Só que ele começa a fazer ela mesma duvidar da própria sanidade. Nossa. Isso nunca aconteceu, você é louca. Aí você quer ver um outro ponto? Eu vou separar de você. Você vai separar de mim. Uhum. Você acha que alguém vai te querer? Você é gorda, você é feia, você é magra demais. Você tem 2 filhos. Destrói todo o psicológico dela. Sim. Você tem 2 filhos. Quem é que vai querer mulher que já tem filho? Entendi. Sabe? Ou... Humilha a pessoa mesmo, literalmente, humilha. Né? Ou no caso, por exemplo, a mulher, o cara nunca deixou ela trabalhar, mas já era estratégia. Ele falou assim, você não trabalha, você não tem ganhando, você vai se sustentar com o quê? Você não tem nem experiência, ninguém vai te dar emprego, não. E a mulher pensa e fala assim, realmente, eu vou ter que aturar isso aqui se eu quiser sobreviver. Sabe? É como se ela não tivesse outra opção, né? Como se não tivesse opção. É isso que o agressor faz, ele mina a mente da mulher. E aí, quando eu falo com você que isso abre muito caminho dos outros temas, é pelo seguinte, uma criança que está sendo criada num lar abusivo. Uma criança que vê isso, ela já fica traumatizada, né? Então, qual é a tendência? Ela vê o pai agredindo a mãe, ela vai agredir o aluno dentro da escola, aí entra como bullying, como agressão. É um ciclo, né? É um ciclo vicioso. Ela vai começar a sair, aí os colegas oferecem bebida, aí já entra no alcoolismo, do alcoolismo já tem um pulo, já vai pra droga. Exatamente, porque ela quer uma válvula de escape, né? É uma válvula de escape. Ela vai querer uma válvula de escape e ela acha que aquilo vai ser a solução. E é a fuga, na verdade. Ela acha... Não, ela pensa que aquilo vai ser uma rota de fuga e vai ser uma solução. Mas, na verdade, ela vai estar se autodestruindo também. Sim, entende? sim. E a probabilidade dessa criança, quando ela crescer, ela se tornar um agressor... É alta, muito grande. Por quê? Porque a mãe nunca fez nada por ela ter sido manipulada e ele entende que aquilo é o normal. Eu já falei isso várias vezes nos meus vídeos, que o filho ele é muito do comportamento que ele vê dentro de casa. Não é nem o que o pai e a mãe falam, é o que ele vê. Se o pai se comporta daquela maneira, ele vai comportar da mesma maneira. A mulher também da mesma forma. Se ela vê, a filha cresce vendo a mãe xingando o pai o tempo inteiro, ela vai, provavelmente o marido que vier, vai tomar também. Então, assim, ela aprendeu assim, né? Ou ela vai procurar algum homem com perfil agressor, se for o contrário. Sim. Entende? Por isso que muitas mulheres passam a vida inteira apanhando do marido e não denunciam porque aprendeu aquilo. Quando você fala que a criança, ela aprende com o pai, é porque, cientificamente comprovado, isso a psicologia explica, nós somos seres comportamento aprendido. Sim, sim. Entende? Nós somos comportamento aprendido. Nós somos seres condicionados. Sim, sim, é verdade. Na psicologia tinha aquele testezinho do ratinho, que o ratinho tinha que apertar o botãozinho para a comida cair. Então, até ele aprender que ele tinha que apertar o botãozinho, ele teve que observar. E quando ele aprendeu, toda hora o ratinho vai lá e aperta para a comida cair para ele. Entendi. E o ser humano é da mesma forma. É o comportamento de manada, né? É o comportamento meio que de manada. Você entende que tá todo mundo indo daquele jeito ali. Porque é o certo. Então, da mesma forma, a criança ela é daquela mesma forma. Se ela aprende a respeitar, obviamente, aí vai crescer uma criança super educada.
sabe? Se ela aprende a tudo ser a base de briga, ela vai querer resolver tudo na pancada. Exatamente. Porque foi o que ela aprendeu a vida inteira. E é uma coisa que a gente trabalha muito. Não sei se a população também tem o conhecimento. Aqui em Itabirito a gente tem o grupo reflexivo, que é quando a pessoa ela é denunciada na Maria da Penha, vai pro fórum, o fórum ele manda pra gente, ele manda, na verdade, uma intimação pra pessoa, a pessoa vai na guarda municipal, faz o cadastro, ela é chamado e são 6 cursos, 6 aulas diferentes, a cada 15 dias. Entende? Para os agressores, no caso. E é exatamente para desmistificar muita coisa, não é punição para eles, chegar lá, ó, você tá errado, não, a gente nunca vai para julgar, mas é algo que a gente vai para orientar e para explicar e para tentar desmistificar tudo isso, porque muitas das vezes é o comportamento aprendido. Sim, sim. Muitas das vezes é o machismo, mas muitas das vezes é um comportamento aprendido. Agora, você falou uma coisa interessante, que a mulher, geralmente, ela é meio que ela... Eu já falei em um vídeo meu aqui, eu fiz um vídeo sobre energia, que as pessoas emanam energia. Sim. E o mais engraçado que acontece muito é que, às vezes, a própria mulher procura o mesmo perfil agressor. Às vezes, inclusive, ela sai de um agressor e vai para outro cara que tem aquele mesmo perfil agressor. É interessante isso, né? É um complexo de Édipo, né? É uma coisa da psicologia isso aí, né? Isso, é o complexo de Édipo. A psicologia fala sobre ele, para quem tiver curiosidade, procura na internet, é super interessante. É super interessante. Mas, só um resumão aqui, foi basicamente o filho que matou o pai e casou com a mãe. Entende? Inconsciente. Ele fugiu do lugar para que isso não acontecesse e acabou que no meio do caminho ele encontrou e ele não sabia que ela era a mãe dele. Entendi. Entende? Mas eu falo assim que no caso da mulher, a mulher sem querer, ela parece que ela emana essa energia e ela parece que ela quer inconscientemente ficar com esse tipo... dos dois lados, tá? Certo. Então, o que acontece? Quando a gente fala dessa questão do complexo de Édipo, é porque geralmente fala que a filha ela se apaixona pela aversão do pai. Entende? E da mesma forma, o homem costuma se... O primeiro amor dele, que a gente fala na psicologia, falo... É da mãe. É o falo, é a mãe. A criança, o primeiro contato dele é o seio da mãe. Olha que interessante. Sim, e ele, às vezes a criança até entende que o pai é um concorrente, né? Isso. Pra você poder perceber isso claramente, quando a criança tá em fase de uns 2, 3 aninhos, quando os pais vão se beijar, ela começa a afastar um ao outro, ciúme. Entende? Por quê? Porque aquele ali é o falo, é o objeto de desejo dela. Entende? Entendi. Então, muitas das vezes a criança cresce e ela vai procurar 3 ou mais características do pai no futuro esposo, no namorado. Entendi. E se o pai é um agressor, ela vai, obviamente, viver naquele ciclo vicioso. Às vezes ela não quer. Engraçado que às vezes ela não quer aquele cara agressor mais, mas inconscientemente parece que ela atrai o mesmo tipo de cara, né? Subconsciente da pessoa. É uma questão energética, né? Que emana assim e atrai. E o mais engraçado é que esse tipo de agressor, que agride mulher, que bate em mulher, ele é um bosta como homem, assim, com outros homens, né? Você vê que eu já vi relatos aí na cadeia mesmo. Com outros homens, ele... Pô, você não era um machão? E aqui? Né? E pra lutar com outro homem? Não, abaixa a cabeça. Abaixa a cabeça, entendeu? Porque eles vão só no elo mais fraco. Então... Eles procuram um elo mais fraco. Eu acho que é o sinônimo de covardia mesmo, né? Sim. Literalmente, né? Inclusive, até na palestra sobre bullying, a gente fala muito sobre isso, que a gente fala dos machões, né? Dos que são os covardes, na verdade. Que fala assim, os que são machão, na verdade, são covardes. Porque quando é na época, no caso do bullying, ele nunca tá sozinho. Ele sempre tá com 2, 3 junto com ele. É verdade. Então, se ele fosse tão corajoso, ele estaria sozinho. Até pra fazer bullying, então vai lá, faz sozinho, né? Exato, e não vai. E ele precisa da plateia pra aplaudir. Exatamente. Entende? E aí, trazendo pro lado do homem... Ele precisa de alguém. A famosa galerinha do mal. Pessoal, a gente aqui é bem honesto, bem transparente. Eu não vou negar, não, que na minha escola também a gente tinha galerinha do mal que a gente sacaneava todo mundo também, tá? Eu acho que a gente tem que falar as coisas aqui, porque a gente é ser humano também. Eu já fiz bullying, já sofri bullying também. E realmente, quando eu volto ao passado, era assim mesmo. Tinha a nossa galerinha mesmo e a gente juntava ali e atacava mesmo. Sim. Né? Então, eu tô entendendo agora o que você está falando. Realmente faz todo sentido mesmo, né? Sim. E aí é uma covardia, né? De certa forma. E o homem, da mesma forma, ele age covardemente quando o homem é agressor. Porque ele não procura alguém que é mais forte que ele. É verdade. E quando ele vê que a mulher ela é mais empoderada, a primeira coisa que ele faz é minar o psicológico dela. Que aí aquele empoderamento vai lá embaixo, a autoestima da mulher acaba, a mulher ela passa a se sentir como se fosse um lixo.
É pesado, hein? Pesado Sim, mesmo. é muito pesado esse tema. E aí até... Esse tema aí dá pra fazer um podcast inteirinho só dele, porque ele rende, viu? E pra mulher depois se recuperar, né? É muito trauma psicológico. Muito né? trauma psicológico. E aí, depois dessa parte da violência toda, vem a parte do ciclo da violência. O que seria o ciclo? Primeiro tem aquele tempo de tensão, sabe? Que é onde tem aquelas discussões. Aí depois vai entrar na parte das agressões. Podem ser físicas, psicológicas. E quando eu falo física, gente, não é só chegar e dar um soco na cara, não. Um empurrão já é contado como uma agressão física, um beliscão, tá? E aí depois vem a fase do arrependimento. Aí me perdoa, meu amor, eu nunca mais vou fazer isso, tô arrependido. Tem todo um processo aí. Processo, eu tô arrependido. Você já conhece, já identificado todas as fases, né? Sim. Aí eu tô arrependido, nunca mais vai acontecer. Aí entra a fase da lua de mel. Entendi. Que é aquela fase da bonança. Só que essa fase não dura mais de 2 semanas, se chegar a 2 semanas. Aí volta de novo, que é um ciclo. Aí volta de novo a tensão, nas discussões. Depois parte pra agressão. Aí depois vem o arrependimento e volta na lua de mel. Então vai ficando aquele ciclo vicioso. Se a pessoa não falar, chega, dei um basta. Mas eu falo pra você que é difícil a pessoa conseguir se libertar. Sabe por que eu acho que é difícil, inclusive? Pelo seguinte, eu tô estudando um pouco de comportamento feminino, até pelo pessoal da Red Pill também, desse negócio todo. E a mulher no geral, ela é muito emocional. E ela precisa ter fortes emoções ali naquela relação. E às vezes não significa que vão ser emoções boas. Sim. Às vezes não significa que vai ser uma viagem, um sexo selvagem, alguma coisa desse tipo assim, não. Às vezes vai literalmente ser uma agressão, uma violência, mas tem emoção na relação. Porque a mulher, acho que o que ela não tolera mesmo é uma relação fria, uma relação monótona, uma relação que o cara não fede nem cheira, né? Então, assim... Aí, para desvencilhar disso, eu acho que realmente fica complicado. Porque ela é movida naquelas emoções, né? A dopamina. E não somente pelas emoções, ô Flávio, mas é pela questão da manipulação mesmo. Sim. Como o cara ele já sabe como manipular a mulher. Por exemplo, roupa curta. Ele não vai chegar lá e falar assim, eu não quero que você saia assim, não. Essa roupa tá muito curta. Não. Eu chego e falo. Se for minha namorada, eu chego e falo. Eu acho que pegou pesado. Apesar que eu acho que isso teria que partir da pessoa. A própria pessoa saber reconhecer que, Sabe por quê? Eu vou te falar uma coisa agora que eu vou mexer um pouquinho com o seu ego, hein? Não, pode falar. Pode mandar a bomba aí. Porque a questão é a seguinte. Você não aceita, vamos supor, a mulher sair com cropped e um shortinho curto. Mas aí tu vai procurar uma mulher pra se namorar que é lá do Nordeste, que acabou de chegar aqui em Minas, e o costume dela a vida inteira foi andar de cropped e short curto. Não, aí é realmente uma questão cultural, é uma questão cultural, mas né? Mas tem homem que não entende isso. Aí você vai querer impor o seu jeito pra ela. Cara, tem coisa que tem que ser conversada antes de começar o relacionamento. É verdade, isso aqui eu aceito, concordo. Isso aqui eu não aceito. Vamos chegar a um meio termo aí? Por exemplo, eu vou colocar uma foto de biquíni no Instagram e a gente sabe que os homens vão tudo ali pra dar like mesmo e tal. Agora, a pessoa tá na praia, gente. Não tem como ela tá na praia. É um contexto. Ela tá no clube. Faz parte do contexto aí, aquilo que você falou, tem que ter bom senso e entender, cada casa é cada casa. Agora não, tem mulher que realmente, ela tá na laje da casa dela, ela quer tirar a foto de biquíni lá, pros homens ficar babando lá e dando like e curtindo, para ela alimentar o ego dela, de certa forma. Então, assim, são casos e casos, né? Casos e casos. E talvez falta um pouquinho também o homem passar a elogiar a mulher que tem em casa, né? Porque tem muito homem que elogia a mulher que tá na rua, a colega de trabalho, mas esquece que tem uma mulher dentro de casa que também precisa de elogio. Concordo. E é engraçado que isso aí que você falou, a mulher pode inclusive usar até para atingir psicologicamente um homem. O homem, sim. Quer dizer, a mulher quer botar raiva no cara, vou botar um shortinho bem curto mesmo pra esse cara ficar com raiva de mim. Pra passar a raiva e eu ouvir isso que eu quiser. E aí o cara fica puto mesmo. É uma outra forma de agressão psicológica no cara também, de certa forma. Porque, né? Aí você já vê que esse relacionamento não vai pra frente, por quê? Não vai porque é falta de maturidade, né? Não, porque já tá um confrontando o outro. Já é uma competição, né? Já é. E a partir desse momento, as agressões só vão aumentar, tanto de um lado quanto do outro. É verdade. Então, já é um gatilho. Se a pessoa for esperta, opa, querido, deixa eu pular fora disso aqui, que isso aqui não vai me render boa coisa. Sendo que a base que eu vejo por qualquer relacionamento é o respeito. É a pessoa ter bom senso e falar, eu estou num relacionamento agora, esse tipo de roupa já não comporta uma mulher que está namorando agora, não comporta com esse contexto para a festa que a gente está indo ou para o lugar que nós estamos indo, né? Mas o exemplo que eu ia dar no começo, às vezes a roupa nem é tão curta, sabe? Mas ele não gosta, ele não quer, porque ele gosta muito de olhar a mulher da rua, mas a mulher dele tem que ser aquela que vai andar de gola rolê e calça jeans o tempo todo. Mas ele não vai chegar e falar assim, eu não quero que você saia com essa roupa. Não. Ele vai chegar e falar assim, nossa, amor, tá bonito, viu? Mas sabe aquela roupa que você colocou na semana passada, assim, assim, assim?
ela fica mais bonita. Aí a mulher, eu quero agradar, né? Começo de relacionamento, eu quero agradar, tal, vou lá e troco. E aí vai sendo assim, toda vez que eu colocar uma roupa que ele achar que vai chamar atenção, ele fala, tá bonito, mas aquela outra assim, assim, assim. Até chegar um ponto que a mulher já tá tão manipulada que ele fala assim, você vai sair desse jeito atrás de mim? Mulher minha não veste isso não. Troca agora. Aí já muda o tom. Entendi. Quando não usa termos pejorativos. É aquilo que você falou. Eu acho que todo relacionamento, o casal já tem que chegar. Isso eu aceito, isso não aceito. Sim. Esse tipo de comportamento, esse tipo de postura, eu acho que fica inviável. Sim. Né? E antes, deixar essas coisas claras, né? Porque eu acho que também você não deve anular ninguém. Exatamente. Né? Você não deve anular uma pessoa. A pessoa gosta de vestir daquele jeito, e tal. Agora, o fato é porque o homem, o que ele olha? Ele olha um pouquinho mais na frente. Ele respeita, eu quero usar uma roupa curta. Eu sei que você vai usar uma roupa curta, eu sei que você se sente bem usando uma roupa curta, mas isso gera consequências. Outros homens dando em cima da minha mulher, outros homens querendo, né, ficar pegando minha mulher, até às vezes chegando minha mulher, pode causar uma situação até de violência, que eu tenho que chegar, peraí. Porque o ideal seria assim, a mulher ficar bonita para o homem dela, né? Para que ela vai querer validação de um cara externo se ela está no meio de um relacionamento, né? Para que ela vai querer validação de outros homens do Instagram, na rua, que seja, se ela já tem um marido dela, se ela já está num relacionamento, se ela tem respeito para aquele relacionamento. Mas aí vai a pergunta. Por que ela precisa então da validação do marido dela? Não, gente, a mulher não tem que vestir bem, tá linda, tá maravilhosa pro marido dela, tem que se vestir bem para ela mesma. Também. Sabe? Concordo. Porque a partir do momento que se ela se vestir bem para ela, homem nenhum vai conseguir acabar com a autoestima dela. Homem nenhum vai acabar com o ego daquela mulher. Entendi. Igual muitas das vezes acontece. Entende? Entendi. Eu acho que assim, é um assunto pesado e polêmico. Muito. Mas eu respeito a sua opinião, eu entendo assim. Mas eu penso muito assim, porque as pessoas, às vezes, hoje em dia, elas pensam só nelas. Sim. Um pouco de egoísmo. Eu quero vestir assim porque eu me sinto bem assim e foda-se o cara que está do meu lado, né? Tu tem que ter o respeito. Então, assim, eu penso assim que existe você, existe o cara e existe uma terceira coisa que se chama a relação. O que vai ser melhor para a relação? Sim. Né? Não estou falando para a pessoa se anular, né? Igual eu te falei, o contexto, numa praia, tá num clube, tem que botar um biquíni mesmo, não tem jeito, vai ficar botando uma roupa fechada num ambiente desse, né? Num contexto que não combina, né? Mas ao mesmo tempo saber, eu acho que assim, isso eu acho muito sério. Vou me colocar no lugar da pessoa. Sim. Será que eu gostaria que ela estivesse fazendo isso? Será que eu ia ficar feliz? Eu acho que o casamento e a cumplicidade do casal parte muito disso, né? Então, é aí, Flávio, que eu falo com você. Sobre as bases do relacionamento. É uma linha tendo com machismo. É a base... Não é a questão do machismo, é a base do relacionamento mesmo. Por quê? O relacionamento tem que ter respeito, em primeiro lugar, respeito. Sim. Amizade, companheirismo, sabe? Mas tem que ter também diálogo. E muitas das vezes, o casal pode ter tudo, mas se não tiver diálogo não tem nada. Entende? E aí é onde eu te falo, a conversa. Até onde eu aceito, até onde eu não aceito. Por quê? Porque às vezes pra ela nem faz por maldade. Entendi. Às vezes é o normal dela. Entendi. Só que pra você não é o normal. E é tão bom quando você tá num relacionamento que você pode ser você mesmo. Sim. Né? Então, eu entendi, Solar. Quando se existe o diálogo, ela vai conseguir colocar no lugar do outro, ela vai falar assim, não, isso aqui a gente já conversou, isso aqui não vai agradar ele, sabe? Agora, é muito diferente entre você sentar e conversar com a pessoa e já colocar os pingos nos is de início, é muito mais fácil do que você simplesmente chegar perto dela na hora que ela já estiver pronta, com aquele costume dela, e mandar ela trocar de roupa. De uma forma, geralmente, um tom mais agressivo. Machista mesmo. Aí bem é machista. Exatamente. Por isso que eu falo com você que tem que ter a conversa. Sim, Você vai casar hoje. A comunicação é tudo, né? Você vai casar hoje. A mulher é louca com criança, é doida pra ter filho, você não quer ter filho nem por reza. Vai dar certo? Não vai. A gente vê essa... por isso que você falou uma coisa muito importante, viu, pessoal? Planejamento pro relacionamento. Sim. Às vezes um quer casar, o outro não quer casar. Às vezes um quer ter filho, o outro não quer ter filho, né? Então, assim, você começa a se envolver com outra pessoa, você não sabe nem o que ela quer. Você não sabe pra onde que ela quer ir, qual que é os valores dela, o que ela tem de vida, que tipo de objetivo que ela quer ter, né? Sim. Então, aí, às vezes, quer gastar dinheiro, o outro quer juntar. Né? E agora eu vou te falar uma outra coisa. Você quer ouvir uma curiosidade muito interessante? Pode falar, gente. Eu já percebi. A bomba aí. Eu já percebi. É igual você falou assim, a questão da mulher mudar o jeito de ser, de vestir, tudo, quando está num relacionamento. Só que muitas das vezes o homem quer que ela muda tanto
Mas ele esquece de um ponto principal. Quando ele conheceu e quando ele apaixonou, ela era assim, certo? Ah, claro. E aí, ela deixa de ser ela e se torna ele. Aí ele perde o interesse. Entendi. Aí o homem perde o interesse. Isso acontece demais ao contrário. Depois que já moldou a pessoa toda e vice-versa. Eu concordo. Depois que a pessoa foi toda moldada daquela forma, agora eu perdi o interesse. Tem algum, não sei o que aconteceu, mas não, você tem razão. Você tem toda a razão. Oi, Lai, você tem toda a razão, porque isso tem que partir de dentro da pessoa. Sim. Assim, ó, eu gostei dela porque ela é daquele jeito, ela é feliz porque ela é daquele jeito, e é justamente o que me atraiu, de certa forma. Ela já é daquele jeito. A partir do momento que eu tento mudar uma pessoa, seja das formas negativas, igual você falou, machismo, manipulação, né, ou imposição, ou às vezes até com comunicação mesmo, mas a pessoa sente que ela está sendo anulada, sente que ela está deixando de perder um pouco da personalidade dela, eu acho que está errado mesmo. Sim, às vezes a pessoa vai até tem que partir, para começar. Tem que partir de dentro para fora, né? Vamos só arrumar essa frase sua aí. Ninguém muda por ninguém, tá? Sim, concordo. Ninguém muda por ninguém. Eu concordo. Você pode observar que quando existe uma mudança aí pelo outro, não dura mais de 2 meses. Porque ninguém muda por ninguém. Uhum. A gente só muda porque a gente quer pela gente. Uhum. Entende? Seria aquele ponto assim. Se hoje meu namorado vira pra mim e fala assim, ó. Eu quero que você muda isso, isso e isso por mim. Ah, tá, eu vou mudar. Vou tentar, mas não quero mudar, porque é por ele, não é por mim. Agora, se ele chegar perto de mim e falar assim, Laia, não dá mais. Desse comportamento seu pra mim não dá, se você continuar, eu prefiro ir embora. Uhum. Aí eu vou colocar na balança. Peraí, o que vale mais a pena pra mim? Esse comportamento ou ter ele do meu lado? Porque entra a questão que é o seguinte... Vamos ver onde que pesa mais. Como eu te falei do egoísmo, até onde você está disposto a ceder. A ceder. Porque eu acho que se o casal também não passar por essas fases, homem e mulher, tá, pessoal? Homem e mulher tem que aprender a ceder na relação. Aprender. Né? Porque as pessoas não vão ser diferentes, vão ter divergências, né? Sim. Então, um aprender a ceder pelo outro, não ceder sempre, porque senão você se anula. Mas também nem se impor demais, porque senão realmente você não respeita a relação. Senão você anula o outro. É. Mas aí tem um ponto interessante que muitas vezes você não precisa ceder. Mas você tem que saber falar na hora certa. Vou te dar um exemplo. Vamos lá. Às vezes a gente vai lá, briga, quebra o pau e tal. Eu posso estar com a razão. Uhum. Mas se eu ver que você está num nível que você não vai entender o meu lado, não vai respeitar o meu lado, pra que eu vou continuar com o embate? Espera um pouquinho. Quando eu ver que você já acalmou, vou chamar o Flávio, senta aqui, vamos bater um papo aqui, cara. Sabe aquilo que rolou aquela hora, assim? Então, não é assim, é sim, assado. saber o local que vai falar, o contexto, a tonalidade. Sim, e o momento. E o momento também. É verdade. Às vezes não é a hora de falar. Concordo, concordo. O que não pode é a pessoa deixar pra falar depois e ficar calada, e se anular. Sim, é verdade. Faz todo sentido. Acabando falando de relacionamento aqui, né, pessoal? Acabando que é uma pauta... Mas é interessante a gente falar sobre isso, essas divergências, e a gente se colocar no outro, essa questão de ceder, mas ao mesmo tempo a gente tem que estar feliz, não se anular. Eu acho que tem que chegar no equilíbrio. É o equilíbrio. A gente vai trocando ideia aqui, mesmo às vezes não concordando e tal, mas a gente vai chegando realmente que precisa desse equilíbrio, né? Sim. Porque não adianta simplesmente eu também chegar assim, não, eu sou assim... E vai ser assim do meu jeito, e você simplesmente você não escuta o outro, você não respeita a relação, entendeu? Sim. Então achar um meio termo ali que você possa, de certa forma, ser você, ao mesmo tempo cedendo, ao mesmo tempo outras horas a outra pessoa cedendo também, porque também não adianta, né? Tem gente em relacionamento que eu acho que acontece muito, principalmente com essa questão de abuso feminino, de assédio com a mulher, de violência psicológica, é justamente isso. A mulher vai cedendo pelo cara... E ela, quando vê, ela realmente se anula, né? Ela fica num... E é onde acaba a estima da mulher, sabe? Uhum. A mulher já não tem mais estima nenhuma, ela já não se acha bonita, a mulher já acha que ela é uma inútil, muitas das vezes. E aí é onde o cara percebe, porque as pessoas percebem a mudança. Não, e é engraçado que quando a gente tenta avisar a pessoa, ela não escuta. É verdade. E aí ela não cuida mais dela, ela começa a engordar mesmo. Ou emagrecer demais. Ela toca o foda-se mesmo. Aí vai muito do metabolismo da pessoa. Tem pessoas que disparam a engordar e desleixam, ou tem pessoas que disparam a emagrecer também. Aí depende muito do metabolismo, de qual vai ser a reação de cada um. Mas resumindo, ela para de ter vaidade, né? Ela para com a vaidade dela, de se cuidar, de ir no salão, de ir numa academia, de fazer uma dieta. Você quer ver uma coisa que eu já escutei muito? É uma coisa muito... A gente sabe que maquiagem deixa a mulher bonita.
né? Aí o cara chega Sim. e fala assim, não, mas eu prefiro a sua beleza natural, eu não gosto que você usa maquiagem. E a mulher para de usar. Entendi. Só que às vezes aquilo ali é o que levantava a estima dela. Às vezes ela tem o quê? Uma manchinha de sol. É que ela só queria tampar ali. Uma marquinha de espinha que ela gostava de tampar. Mas ele gosta da minha beleza natural, então eu vou ficar natural por causa dele. Igual eu tô te falando, eu sou o cara que gosta da beleza natural. Não, porque realmente tem mulher que exagera demais na maquiagem, vamos ser sinceros. Tem mulher que às vezes fica parecendo um panetone, assim, um trem esquisito. Então, assim, eu acho que dá pra chegar no meio termo. Sim. Pô, vai numa festa, vai num evento, a mulher quer usar aquela maquiagem, deixa ela usar aquela maquiagem, né? Sim. Agora, cara, vai ter várias outras situações que ela vai estar sem maquiagem, né? Sim. Então, assim, dá pra chegar, dá pra ter as duas coisas ali. É uma questão de negociação o tempo inteiro, sim, uma comunicação boa. Mas muitas das vezes, ô Flávio, a questão não é porque o homem gosta da beleza natural da mulher. Muitas das vezes... Porque não quer ver ela bonita. Nossa, aí é foda. É o ciúme. Aí, a possessão, é a obsessão pela pessoa. Aí, sinceramente, pessoal, eu acho um idiota. Porque se não tem coisa mais bacana do que você desfilar com a pessoa bonita do seu lado. Mas tem gente que não tem... Agora, você minar a autoestima da pessoa para ela se sentir feia, para ninguém olhar para ela, aí realmente é um estado patológico, né? De doença mesmo, né? É porque tem gente que não tem a maturidade para isso, entende? Entendo. Tem gente que não tem maturidade para isso. Entendo. É triste, realmente. Infelizmente. Igual você comentou mais cedo, porque outros homens não estão olhando. Beleza. Cara, se estiver com você, vai olhar. Se não tiver, vai olhar. Mas é com você que ela tá. Entende? Então, vocês têm que aprender que, da mesma forma que vocês olham a mulher dos outros, já tem gente sim que vai olhar a sua. Sim. E não adianta falar que não olha não, porque eu sei que olha. É inevitável. Sabe? Principalmente se a pessoa é bonita e tal, vai olhar mesmo, não tem como. Nem sempre vai olhar com aquele olhar de desejo. Mas vai olhar com olhar de admiração. Nossa, realmente é bonita. Casal bonito, né? Às vezes tem essa questão também. Entende? Só que é aquela coisa assim, cara, se você quer ter uma mulher bonita e não tem maturidade pra estar com ela, faz um altar e coloca ela. Porque não adianta você tentar minar a mulher, a forma dela se vestir, ou a forma dela se maquiar, a forma dela conversar, às vezes ela é extrovertida, você não quer que ela faça muita amizade. Não vai adiantar você, porque você vai destruir aquela mulher. Vai mesmo. E a mulher vai virar um lixo, tá? Vai virar um lixo. Porque aí praticamente vai ser aquela mulher só que chega pro cara, cozinha, Amélia, literalmente. Amélia. Só sabe fazer comida pro cara, faz faxina na casa, o cara faz sexo ali, é igual antigamente, vou lhe usar, né? Antigamente. Então, realmente... E aí ele vai perder o interesse, porque ele não conheceu ela assim. Exato. É onde ou ele a mulher vai perde o brilho ela mesmo. Ela perde o brilho dela mesmo. Sim, eu concordo com você. Ou ele vai largar ela, ou ele vai continuar mantendo ela, que é a famosa mulher pantufa, né? Que é muito boa, mas só quando tá deitado na cama e ninguém fora vê. Eu não sabia que existia. E arruma a vitrine pra desfilar na rua, enquanto a pobre coitada da mulher tá dentro de casa. Entendi. Fazendo serviço, fazendo a comida, arrumando casa, deixando tudo arrumadinho, quentinho pra hora que ele chegar. Enquanto isso, ele tá pulando cerca fora. Não valoriza o que tem dentro de casa. É complicado, né? Porque ela trata ela igual uma empregada mesmo, literalmente. Ela se torna literalmente uma empregada com favores sexuais. Entendi. Não, realmente. E não tem graça, porque o legal é você estar passeando com a pessoa, você estar feliz de estar passeando com a pessoa, você estar com uma pessoa que é inteligente, que ela trabalha também, que ela tem novas ideias, que ela te ajuda no seu negócio, né? Que é uma pessoa ali, né, que está ali parceira, companheira. Sim, cara, não tem uma coisa, não tem nada mais prazeroso que você poder sentar e conversar sobre todos os assuntos com a pessoa que está junto com você. Exatamente. E é o que todo casal deve fazer mesmo. A comunicação pelo menos, né? A comunicação ser aberta para todo tipo de assunto, né? O Daniel falou isso aqui também, eu achei bacana que ele falou. É conversar sobre tudo, né? Conversar sobre tudo. Mais uma vez eu bato na tecla do diálogo. O respeito sempre. Diálogo, compreensão. Muitas das vezes. Às vezes hoje a mulher quer ir em tal lugar. Julie Fest, a gente tá no Julie Fest, né? Sim. Às vezes hoje a mulher quer ir, mas o cara trabalhou o dia todo. Ele não vai... Vamos ter um meio termo aí, poxa. Hoje não vai dar pra ir, mas o mesmo cantor vai estar tal dia assim na cidade tal, hoje eu vou estar de folga, dá pra gente ir. É uma negociação. É aquilo que eu te falei de CD. Eu sou do rock and roll, então, mas se eu arrumar uma mulher que gosta de sertanejo e tal, por que não uma vez ou outra, pra agradar ela, eu ir num show, eu não deixar no show de sertanejo? Ela pode odiar rock. Da mesma forma, ela ir no rock uma vez ou outra mas com você. O show da minha banda uma vez... Mas não custa nada. Ela ir uma vez ou outra no show da minha banda para me dar uma força lá, né? Exatamente. Então, acho que essa negociação do casal, onde ninguém se anula, mas ninguém se impõe demais, onde ambos cedem, eu acho que igual você falou, com diálogo e comunicação a gente consegue chegar nisso, né? É porque o que acontece, Flávio? Todo casal vai ter embate. Por quê?
são duas pessoas com culturas diferentes, com valores diferentes, entende? Que vão se unir em matrimônio. O João Ander falou isso aqui. Eu acho que isso é bem colocado também na igreja, dessa forma, né? Sim, sim. Então, são duas pessoas que vão se juntar no matrimônio. Então, já não vai ser mais o meu jeito de ser. Eu aprendi assim, mas você aprendeu de outra forma. Então, peraí, vamos conversar e vamos ver qual vai ser a melhor forma. Ou um meio termo dos dois. Entende? Porque se ficar aquela coisa também... Eu aprendi a síndrome de Gabriele, né? De Gabriela. Eu sou assim, eu nasci cresci assim. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Não vai dar certo. Vai morrer idiota. Sozinho. É porque a pessoa que não é flexível para mudança, a pessoa que não quer se desenvolver, ela fica para trás. Sim. Ela fica para trás. Ela é cabeça dura, né? Ela fica para trás, né? Então tem que procurar se desenvolver, sim. Claro, concordo com você. Questões, padrões éticos, morais, isso aí não tem que mexer. Né? Exatamente. Mas a evolução, né, a questão da maturidade tem que evoluir, né, espiritualmente. Então, e aí é que entra valores éticos e morais. Não tem que mexer neles. Eu tenho valores que meu pai me passou, que minha mãe me passou, que eu jamais vou abrir mão deles. Só que não é porque eu não quero mexer no meu que eu tenho que mandar no seu. Concordo. Porque da mesma forma que eu tenho o meu, você tem o seu. Na verdade, eu acho que a melhor conexão, eu estava até conversando isso com a Luciana, né, Luciano, e a gente estava conversando sobre isso e ela falou uma coisa muito séria, e a gente estava chegando nesse ponto. A melhor forma da gente lidar com a pessoa é achar os mesmos valores que a gente tem na outra pessoa. Sim. Não, a pessoa carrega os mesmos valores que eu, sabe? Dali pra frente o resto fica mais fácil. Sim. Independente dos hobbies, se a pessoa é diferente, se gosta de rock, se gosta de sertanejo, independente de qualquer coisa, né? Se ela tem os mesmos valores, para ter uma relação fica mais fácil, né? Sim, com certeza. Isso aí é primordial. É a mesma coisa. Eu trabalho na guarda hoje. Vou casar com um traficante? Não faz sentido. Não vai dar certo. Não faz sentido nenhum. Não vai dar certo. Porque eu vou estar indo contra todos os meus valores. Exatamente, não tem Entende? como. O casal tem que fazer gol pro mesmo lado. Não tem jeito, né? A gente falou aqui na entrevista também. É difícil. Um de direita, um de esquerda. Não estou falando que não possa ser, se pode. Com muita negociação, comunicação. Com respeito, principalmente. Com respeito, principalmente. Né? Dá certo, mas é mais difícil. Você, evangélico, às vezes, um espírita. É mais difícil, né? Mas dá para levar as coisas. E falar sobre esse tema, assim, né? De outra pessoa chegando e tal. Até voltando aqui um pouco no assédio moral e tal. Sim. Um meme que eu até te falei antes, que, por exemplo... Do moral, não, sexual. Sexual, no caso. Por exemplo, o homem cantar uma mulher na rua, igual antigamente os pedreiros, né? Ô, linda e tal... Porque isso explica muita coisa do que está acontecendo aí. Hoje muita mulher reclamando que os homens pararam de chegar nelas. Sim, né? E aí entra 2 pontos. Muitas das vezes o cara, ele já tem medo mesmo de chegar por questões dessa, né, na verdade, do assédio não, da importunação sexual. Por causa da lei. Por causa da lei, que é bem rígida mesmo. Certo. Mas a questão, gente, não é o chegar, é o saber chegar. Se você chegar com aquelas piadinhas pejorativas... Você vai tomar um processo nas costas mesmo. Dependendo da mulher, né? Porque tem umas que, por mais que ela sinta ofendida, ela prefere deixar pra lá e sair. Porque eu não acredito que uma mulher também, né, pessoal? A mulher sai pra rua e fala assim, hoje eu vou, primeiro que me cantar, eu vou processar. Não. Ela pode estar estressada, ela pode estar nervosa, mas, igual você falou, o cara, às vezes, a forma que ele fala, o tom de voz, a comunicação, a imposição, né? Porque tem cara que pega a força ali, aquela coisa assim. Né? E muitas das vezes pode causar, inclusive, vergonha na mulher, pela forma como ele fala, pela forma que ele age, perto de outras pessoas, inclusive. Num ambiente então, barde, sim, né? Pode causar ofensa, pode causar essa questão da vergonha mesmo. E vai ter mulher que, até mesmo por causa da vergonha, ela não vai querer processar. Por quê? Porque ela não quer ser exposta. Mais do que já foi pelo cara. Entendi. Entende? Agora, tem outros que vai ligar o botãozinho lá e... Vamos tocar pra frente. Entendi. Entende? E o outro ponto é a questão das mulheres hoje estar muito empoderada, né? A mulher hoje em dia ela é muito independente. Então, muitas das vezes, o cara ele foi criado, homem geralmente, principalmente se tiver um toquinho do machismo, que a gente sabe que a nossa sociedade tem muito. Tem muito. Então, o homem tem aquela coisa de que por mais que a mulher trabalhe fora e ajude, o provedor da casa é ele. Aí o cara vai namorar com uma mulher, ou vai chegar pra cantar uma mulher, que a mulher é concursada, a mulher é independente, a mulher tem a casa própria, a mulher tem um salário bom. O cara fica até intimidado, né? Ele fica intimidado. E aí a primeira coisa que o cara pensa é, pô, peraí,
Ela não vai nem me dar trela. Mas a mulher não tá nem preocupada com... Muitas delas, né? Algumas ainda... Mas a maioria delas não estão nem preocupada com isso. Ela nem sabe o que você faz da vida. Ela só vai saber depois de tiver uma conversa. Entendi. Sabe? E aí o cara olha... a mulher tem cara fechada. Aí o cara olha e chega perto. Eu gosto dessas que tem cara fechada. Não, mas geralmente são as mais sérias. Sim. Geralmente são as mais sérias. Mas intimidam mais. Intimidam mais. Principalmente se ela porque for também mulher ficar de sorrisinho pra todo mundo também não dá. Né? Machismo aí de novo. Não é que não dá, mas assim... Principalmente se a pessoa tiver num relacionamento, vai ficar dando um sorrisinho pra qualquer homem, pra qualquer pessoa, assim, sabe? Eu acho que ela tem que ter uma postura, assim, mais séria mesmo, sabe? Nesse sentido, assim. Se tiver num relacionamento... É a questão que eu te falo, Flávio, que eu volto a falar novamente aqui hoje, é do respeito. Sim. É o respeito. E a comunicação. Por mais que a pessoa sorria para outras pessoas, tem a diferença entre o sorriso por educação e quando é o sorrisinho malicioso, quando você vê que a pessoa tá dando mole. Entendi. Então, muitas das vezes... Vou te dar um exemplo. Eu tenho a cara fechada. Porém... espartana. Porém, eu rio muito para as pessoas. Mas por questão, eu trabalho com o público. Sim. Imagina eu ir dar palestra o tempo inteiro séria. Eu tô lá falando e tal. Eu vou estar mais colocando medo neles do que trazendo o pessoal pro meu lado. Sim. Do que trazendo eles para prestar atenção na palestra. Mas por você ser uma militar, né? Por você, né? Até por causa da sua profissão, você também necessita dessa parte, desse polo mais masculino forte também. Você necessita também de ter essa cara fechada, de impor respeito também, né? Eu sou o tipo de pessoa seguinte, abro cara pra muita gente, brinco com todo mundo que chega pra brincar, mas a partir do momento que eu ver um olhar diferente, que isso aí eu tenho um nem é sexto sentido não, é oitavo décimo, sentido, é décimo. E aí eu já fecho a cara mesmo, sabe? Eu já fecho a cara, já me imponho. Sim. E já mudo minha postura. Eu falo assim, eu vejo vocês na rua, os guardas são sérios. Sim. Aqui em Itabirito, a guarda sempre séria, mantém... E às vezes, igual você falou, às vezes atrapalha um pouco daquela comunicação da guarda amiga, né? Sim. Mas ao mesmo tempo o guarda vai ficar sorrisinho para as pessoas, não, né? Então, essa guarda amiga, igual num ambiente de escola, num ambiente de empresa, eles podem conhecer melhor esse trabalho, né? Ou até mesmo, gente, o problema é que a pessoa bate o olho e já julga. Julga o livro pela capa. Não existe isso. Chega perto da pessoa e conversa. Às vezes, quando vai conversar, você vê que é totalmente diferente. Ou às vezes aquela pessoa que você vê que vive de sorrisinho pra todo mundo é aquela que tá com a faca atrás das costas esperando só o momento certo pra realmente, a gente não conhece as pessoas fazem então, pré-julgamento, né? Né? Conversando pra saber como que vai ser. O caso do rosto, da feição, ser mais séria, já é da profissão. Da profissão, né? Já é da profissão. É uma profissão que te obriga a se impor também. Ter esse lado, assim, não adianta... igual eu te falei, tô até para entrevistar uma pessoa que ensina feminilidade para as mulheres, mas nessa profissão não tem jeito, você tem que puxar um pouco do lado masculino mesmo, de imposição mesmo, que faz parte. É onde entra, existem duas irlaias, né? A irlaia com a farda e sem a farda. Entendi. E aí o pessoal me vê uma vida assim, dupla. Brincando com o pessoal e tu fala assim, nossa, mas eu já achava que você era tão séria. Eu sou, na hora certa. O que é um princípio espartano aqui. Sério mesmo, os espartanos, quando iam pra guerra, eles se transformavam. Colocou a armadura, colocou ali. Era literalmente matar... literalmente pra guerra. Sangue frio, matava sem dó. Depois tirava a armadura, minha filha, meu amor, abraçava a esposa. Tinha toda aquela questão emocional, né? Então, realmente, eu acho que esse serviço da polícia, né, pega esse ponto da guarda, assim, de você realmente ter duas personalidades, né? Você se transforma ali quando você tá com a armadura e depois sem. Mas fica mais leve, né? Sim, com certeza. Mais equilibrado, né? Sim, com certeza. E outro trabalho que você faz aqui é na questão do trânsito. Celular e álcool. São os dois fatores mais pesados, né? Álcool e direção. E telefone celular. Inclusive, a gente está com um índice muito grande de uso de telefone celular em Itabirito. Muitas das vezes as pessoas não sabem, mas só o ato dela abaixar para pegar o telefone celular é 27% de atenção que ela perde. 27%? Muita coisa, hein? É muita coisa. É verdade. E agora, imagina isso num ambiente próximo à escola. Não, é complicado. Aí você fala assim, não, mas aí é ambiente de escola, a gente já sabe. Então tá, então vamos em outro contexto. Aí vamos misturar um pouquinho. A pessoa bebe, tá? E quando a pessoa bebe, ela já tem um pouco de... ela perde a visão unilateral. E ela foca, porque ela sabe que ela tá bêbada, então ela precisa focar na estrada pra não fazer caquinha, certo? Certo. Só que quando ela tá bêbada também, ela perde um pouquinho do senso, da velocidade. Ela pisa um pouquinho mais. Então já entrou aí alcoolismo,
em velocidade. Aí o telefone dela toca. Ou aí chega uma mensagem e ela quer responder aquela mensagem. Então ela baixou pra pegar e já perdeu mais 27%. Só que ela tá num bairro. E naquele bairro tem uma criancinha brincando de bola no terreno de casa. E aquela bola rola pra rua. Qual que é a tendência da criança? Ir buscar a bola. Exatamente. E a criança, ela tem essa mentalidade de parar, olhar para um lado e para o outro? Geralmente não, ela quer pegar a bola dela. O acidente aí já tá praticamente pronto aí, né? Praticamente, a pessoa tá alcoolizada. Então, quando ela olha, ela não consegue ver a distância real. Ela vê geralmente mais longe. Então, ela vai achar que tem tempo ainda. Já tá com 50% do risco aí. Aí a pessoa tá pisando um pouquinho mais porque ela não tem a noção da velocidade. É verdade, a pessoa fica meio anestesiada com o álcool, né? O álcool anestesia a pessoa. Ela perde o reflexo. Exato. E aí ela ainda tá no telefone celular, ela distraiu aqui com o telefone celular, acabou. Aí ela destrói a vida de uma família, destrói a vida dela, porque eu não acredito que uma pessoa, depois de atropelar uma criança inocente por imprudência, ela vai viver feliz o resto da vida. Ela leva pro resto da vida esse trauma, né? Muitas das vezes a gente vê aí pessoas que realmente é acidente e a pessoa passa o resto da vida ruim, a pessoa entra em depressão, se culpa ou chega a ponto de suicídio mesmo porque não aguenta aquilo. Agora, imagina ela saber que aquilo aconteceu por culpa dela. Por uma negligência, uma imprudência dela. Não, é verdade. E porque não é uma coisa individual, não é você que está errando, você está, na verdade, o seu erro vai realmente ter consequências em várias famílias que você falou, né? Sim, não é só na família, não é só em você, não é só a criança. E eu acho que pelas estatísticas hoje é o que mais está matando, né? Acidente de trânsito, né? Velocidade está em terceiro, celular em segundo e álcool e direção em primeiro, se eu não estou enganada. E mesmo com a lei seca, com o bafômetro. Vamos corrigir. O celular em primeiro. Velocidade em primeiro lugar. Certo. Celular em segundo. Uma coisa que o pessoal não sabe, dá em torno de 150 óbitos por dia. 150? Celular. Tá? É muita coisa. E em terceiro lugar, o álcool e direção. Agora, quando linka todos eles, que geralmente está linkado, infelizmente. Geralmente ou tem 2 fatores ou tem 3. Sim. Tá tudo junto, né? Sim. É muito triste isso, né? E um ponto, Flávio, que a gente sempre fala muito nas nossas palestras, a gente abre a palestra, inclusive, falando sobre isso, que é uma coisa que a gente percebe muito, principalmente em portas de escola, e nesses dias no Júlio Fest a gente está trabalhando na rua. Então, eu estou vendo isso direto. Ontem mesmo eu parei, fiquei olhando para a cara da mãe assim, ela foi, abaixou a cabeça, mas não fez nada. Criança fora de cadeirinha, principalmente quando está na frente. Porque se você precisar de frear, quem chega primeiro no vidro? A criança voa, né? A criança voa. E geralmente a mãe ou o pai tá com cinto. Mas a criança não. É verdade. Aí quando você pergunta pra ele assim, qual é o bem mais precioso que você tem na sua vida? É meu filho, minha família. Será que é mesmo? Porque você não tá cuidando do seu bem precioso. É verdade. Falou tudo. Se ele é tão importante assim, por que ele tá... mas eu cheguei cansado. A questão da cultura do nosso país mesmo é não colocar o cinto na parte de trás mesmo. Ninguém se preocupa com isso. E, aliás, uma coisa. E com criança deveria preocupar, né? Aliás, uma coisa que muita gente não sabe. Às vezes acontece um acidente e o motorista morre ou o carona morre. E tem passageiro atrás, mas eles não morrem por causa da batida. Eles morrem porque a pessoa do banco de trás, que às vezes não morre, o arremesso dela equivale, dependendo da velocidade que a pessoa tiver, se ela tiver a 100 por hora, por exemplo, no BR, equivale ao peso de um hipopótamo. Olha pra você ver quantas toneladas não vai pra cima da pessoa. Realmente. Então, às vezes, a pessoa morre não é do acidente, mas é da pressão. Pancada, da pressão. Da pressão, da pancada, que a pessoa que estava atrás estava sem cinto, bateu no motorista e jogou ele na frente. Entendi. Entende? Isso aí, muitas das vezes, as pessoas não são informadas. Não é verdade. Oi, lá, e aí nessa questão, assim, se ele dá com esse tipo de informação diariamente, que faz parte da sua rotina, do seu serviço, igual você falou, você tem que colocar essa armadura mesmo aí, e eu acho que inclusive mental também, né? Principalmente. O lado psicológico tem que estar bem equilibrado para você, né, saber diferenciar as situações e principalmente não levar essas coisas assim para casa, né? De certa forma. Eu ainda costumo brincar muito com a Wanda, que como eu tenho mais contato com ela na sala, certo. Que eu falo assim, Wanda, a gente tem que ter 2 árvores. Uma na porta da guarda e uma na porta de casa. Quando a gente sair para ir trabalhar, a gente tira todos os problemas de casa, pendura naquela árvore e vai.
Sim. Chega lá na árvore da guarda, a gente pega aquele problema que é do serviço e coloca. Porque se a gente pegar os dois ao mesmo tempo, a gente vai surtar. A gente não vai dar conta. Não, interessante. A gente não vai dar conta. Saiu do serviço, opa, vamos deixar o problema do serviço no serviço? Porque se você for levar pra dentro de casa, até o seu relacionamento vai ficar desgastado. Não quer dizer que você não possa chegar, não possa conversar com seu parceiro, dependendo do seu trabalho, logicamente, do que for, e dar uma desabafada. Sim, claro. Só que o nosso trabalho, por exemplo, que maior parte das coisas são sigilosas. Não, é complicado. Eu não tenho como chegar em casa e conversar com minha mãe, com meu pai ou com o namorado sobre o assunto. É porque, sem querer, o ambiente ali, ele é um ambiente que você está combatendo o crime ali, de certa forma, né? Sim. Eu falo porque eu já estive dentro de grupos de policiais, era violência o tempo inteiro. É cabeça de cérebro estourando, pegamos o bandido. Eu saí do grupo porque eu falei, gente, isso aí é uma energia muito pesada, né? Eu ficar vendo todo dia esses vídeos de violência e tal. E você lida com isso diariamente. Então você tem que ter esse psicológico, saber descarregar isso, né? De certa forma. E aí eu vi que você gosta muito de natureza, né? Você gosta de natureza, de animais, de cachorro, de... Conta pra gente um pouquinho o que isso faz. Eu tenho minhas 2 pequenas lá. Pequenas, né, gente? Os bichão, viu? Eu tenho minhas 2 filhotinhas. Qual que é a raça mesmo? American Bully. American Bully, o monstrão de cachorro, os dois, né? São lindas. São 2 fêmeas, né? 2 fêmeas. Adoro cachorro também. E geralmente, quando eu tenho meu tempinho assim, meu refúgio é a roça. Vou pra roça, a gente fica lá na casa. Raiz, volta pra raiz, né? A gente vai pra roça, a gente fica lá. Muitas das vezes a gente faz alguma coisinha, às vezes não, às vezes só vai pra lá mesmo, ficar tranquilo. Só pra descansar, restaurar as energias mesmo, né? Recarregar mesmo. E eu sempre falo com minha mãe, eu falo, não, mãe, tem dia que eu chego lá na roça, senta eu e minha irmã, sinto lá de fora, começa a bater papo e tal. E aí eu fico parada e fico olhando, eu observo a árvore, eu observo os bichinhos que tem lá, vem os miquinhos comendo a mão da gente lá, sabe? E eu paro, eu fico observando, eu fico assim, nossa... Se as pessoas tirassem um tempinho, uns 10 minutinhos... Pisar na terra, ver o sol ali... E parassem para observar a beleza que Deus fez pra gente, as pessoas seriam menos depressivas hoje em dia. Eu concordo. Eu acho que essa reconexão com a natureza, de onde que a gente veio, das nossas origens mesmo. Porque, no fundo, eu estou estudando até um curso agora de antropologia que fala isso, da gente voltar. Por mais moderno que a gente fique... mas a gente está tendo necessidade de voltar para os padrões biológicos de antigamente. Conexão com o sol, pisar na terra, né? Às vezes até na questão mesmo de plantar, estar em contato com as plantas, com os animais, com ar livre, com ar puro, né? Com a água gelada na cachoeira, que em Itabiri tem bastante também, né? Sim. Então, assim, são formas assim que você se recarrega mesmo, sua energia, né? Você distrai um pouco. E é uma coisa muito interessante você ter falado dessa questão de botar o pé na terra, pegar o sol e tal. Olha para você ver. Por que índio vive muito? Você vê verdade. Eles o tempo inteiro de tênis? É verdade. Não vê. Você vê eles na correria da cidade? Não vê. Por que esse pessoal de zona rural vivem mais que a gente? Exatamente. A imunidade. Sabe? E não é só questão da imunidade. Gente, tem um texto que eu acho muito bacana que chama Calma, é hora de tomar um chá. Certo. Sabe? E que ele fala exatamente... Sou fã do chazinho também. E esse é a hora de tomar o chá que eles falam no texto... Nem quer dizer necessariamente o chá, mas quer dizer o seguinte, cara, tá na hora de você parar, dar um pause. Porque a gente fica na correria o tempo inteiro. Sim. Eu saio do serviço, vou pra casa, vou pra faculdade, chego da faculdade, eu tenho que dormir, porque aí eu tenho que fazer geralmente comida pra poder montar a marmita do dia seguinte, e no outro dia já acordo, eu vou trabalhar de novo. É verdade. E fica nesse ciclo. E aí, muitas das vezes, é quando a pessoa tem filho, e o tempo pro filho. Concordo. Sabe? Não, e assim... eu até vi isso aí numa palestra, o cara explicando, tem um dia da semana, e um dia da semana, uma hora que seja, você tem que colocar lá, esse dia é meu. É meu. É meu pra me parar. É da minha família, é dos meus filhos. Tipo assim, é meu pra me parar, pra me descansar. Mas às vezes até descansar dos filhos mesmo. Às vezes até, porque a gente sabe que descansar dos filhos, do marido, mas que seja, igual você falou, pra tomar um chá, pra parar tudo ali, pra falar assim, eu vou ficar meia hora ali sozinho naquela montanha ali, refletindo, que seja... Mas, por favor, sem telefone celular. Porque aí não tem como. Senão não tem jeito, claro. Tem que desconectar. Tem que desconectar. Exatamente. Tem que desconectar para recarregar. Para recarregar. Exatamente, né? Bacana isso, desconectar para recarregar. Não tem uma boa. E você falou da sua mãe, que vocês encontram lá na roça com família. O que a família para você representa? A família é minha base. Eu sou suspeita de falar porque eu sou muito ligada à minha família. Eu costumo brincar ainda que eu falo que meu irmão é meu rabinho. Por quê? Porque geralmente, principalmente quando é a moça e o rapaz, geralmente não anda junto, não combina.
É um casal vocês dois? Né, somos 4 lá em casa. São 3 mulheres e um homem. Certo. São 3 mulheres e um homem. E é engraçado a conexão que todos nós temos. Ali é literalmente um por todos e todos por um. Bacana, hein? Se mexer com um, mexer com todos, é muito unido. E isso é interessante, porque a gente não vê muito isso. E quando eu citei a relação do meu irmão, é porque geralmente, por ele ser homem... Exatamente, na família cada um faz uma coisa diferente, cada um é bem individualista, né? Não. E lá em casa é assim, por ele ser homem, o pessoal estranha que eu vou pra festa, é ele que tá comigo. Muitas das vezes já olharam e falaram assim, seu namorado não é meu irmão, mas você sai junto com seu irmão? Saiu. Ah, mas... Não, mas nada. É falange. A gente é parceiro. Falange. É isso aí, bacana. Sabe? A gente legal. é parceiro. Minha irmã, todo lugar que eu vou, que dá pra ela ir, bora. Top, top. Sabe? Às vezes vai chegar lugar... Exemplo disso foi o Julie Fest na quinta-feira. Estavam os 4 juntos. Que legal. Família unida Cada mesmo, um né? com seu respectivo companheiro, mas todos juntos. Que legal. Sobrinhos todos ali junto com a gente. Sabe? Então existe essa união. Essa união então, que está, inclusive, acabando, né? Hoje em dia, acabando. nas famílias modernas aí, né? Sim. Você tem que realmente hoje procurar restaurar isso, né? E é onde quando a gente fala dos valores, né? Que eu fico muito feliz. Por quê? Porque lá em casa é assim. Tudo que vai fazer, além de nós irmãos estar juntos, os sobrinhos são da mesma forma. Que bacana. Eles têm essa conexão. E eles já vão vir um exemplo, né? Sim. Tanto os 2 que são irmãos, então onde um tá, o outro tá, quanto os que são primos. Ah, vou fazer isso, bora. Tá todo mundo junto. Que legal. Então a gente passou esses valores para eles. Para a outra geração vai ser do mesmo jeito. Geração. Isso. Que top. Por quê? Porque se hoje eu precisar de qualquer coisa, Flávio, eu não vou recorrer a nenhum amigo. Sim. Hoje eu tenho o apoio da minha família pro que eu precisar. Ligo pro meu pai, eu ligo pra minha mãe, ligo pra qualquer um dos meus irmãos. E é engraçado, eu ligo até pra cunhado meu se for necessário e eles vão ajudar. Sabe, a gente tem essa união não só entre os irmãos, mas os cunhados também, são todo mundo muito tranquilo, muito gente boa. São as riquezas que a gente não compra, né? Que não compra. São as riquezas que a gente carrega na nossa vida, porque realmente desafios nós vamos passar vários, né? Mas quando você tem uma família forte, fica muito mais fácil resolver qualquer tipo de problema, né? Então, você tem uma falange literalmente unida dentro de casa ali, que um tá ali ajudando o outro. Tem as brigas, lógico, toda família tem suas desavenças, né? Mas é bom demais quando a família tá junta para resolver um monte de coisa, né? E até ganha força, né? E até em relação a brigas mesmo, eu não sei quando foi a última vez que a gente brigou, cara. Ó, que legal, hein? Eu falo isso é raro, isso já é raro. Hoje eu sou a caçula, né? Então, entendi. Eu tenho muita maturidade já, graças a Deus, até mesmo questão pela idade que eu tenho. E se eu sou a caçula, imagina, a mais velha é 11 anos mais velha que eu. Entendi. Então, e é engraçado que a gente sai junto. É como se a gente tivesse a mesma idade. E é engraçado que geralmente essas discussões e tal, geralmente quando a gente é mais novo, mais sangue quente e tal. Mas vai amadurecendo, quanto mais a gente amadurece, mais a gente quer voltar para a base. A gente quer valorizar mais os mais velhos, valorizar, né, ficar perto dos pais. E é aquela questão também que a gente consegue, quando a gente está mais velho, a gente consegue se colocar no lugar do outro. Sim. Então já não tem mais aquelas desavenças bobas. É verdade. Né? Porque quando a gente vai parar e vai olhar e vai assim, nossa, mas eu brigava por isso. É. Sério? Você vê que era perda de tempo mesmo. Era coisa... Só que era falta de maturidade mesmo. E você veio de uma família assim de um pai pastor, né? Sim. E aí, com certeza, na questão religiosa, te colocou valores bem fortes, né? Sim, eu falo que em questão de valores, questão de disciplina principalmente, né? Eu ainda faço uma comparação pelo meio em que eu cresci, pela turma de escola e tudo. Se meus pais não tivessem me dado valores, se meus pais não tivessem me disciplinado, hoje eu não estaria aqui. Eu teria me perdido. Porque hoje em dia a gente vê os jovens muito influenciados muito facilmente, né? Sim. Nossa, o que eu mais tive foi convite para usar drogas. Entendi. Tive na minha adolescência. Entendi. Só que eu já tinha... E aí entra um ponto importante. Se além de ter os valores, você tinha uma personalidade forte. Sim, eu sempre tive essa personalidade. Mas isso é bom, isso é excelente. Eu acho que se os pais souberem colocar isso no menino, pro menino aprender a ter postura e aprender a pensar desde cedo, eu acho que ele não fala sim para qualquer coisa, né? Sim, exatamente. Porque, vamos comparar. A gente faz as comparações do seguinte... Se o meu pai nunca tivesse me ensinado nada, se ele não tivesse me dado valores, eu iria, como eu disse do começo, a gente é um comportamento aprendido. Eu iria aprender os valores na rua. Certo? Se for pegar hoje da turma que estudava comigo, acho que 90% deles, alguns já faleceram, inclusive, outros estão presos, outros não, mas são envolvidos.
Pra você ver que a família faz diferença. Faz muita diferença. E é onde eu até comentei sobre a violência doméstica, a gente sempre fala nas palestras, que até isso influencia para a vida da criança. Ô Flávio, não é por questão de religião, por nada, mas meus pais sempre tiveram uma conexão. Eu nunca vi meus pais brigarem. Ah, é? Sabe? Não, é bacana. Eu sei que, lógico, tinha coisa que os dois tinham que conversar. Mas eles evitavam conversar. Às vezes eu podia até perceber, assim, às vezes minha mãe um pouco chateada. Às vezes até pra conversar essas coisas, mas esperava os filhos saírem, né? Os filhos ir dormir, os filhos saírem. Ou isso é bacana, é respeitoso isso, né? Sabe? Então, assim, a base que eu tive dentro de casa... Sólida. Foi muito sólida. E aí te deu, inclusive, a disciplina pra você poder... É o que trilhou o meu caminho. Né? E não só o meu, é o que trilhou o caminho de todos os filhos lá de casa. O meu irmão, ele é formado em Direito, a minha irmã é psicóloga. Que bacana, hein? Sabe? Então, a gente tem essa formação de dentro de casa. A gente teve uma base sólida. Por mais que eles não tivessem... E aí entra aquele ponto que eu sempre falo, que eu já falei aqui também, gente. Eu sempre falo sobre isso. Os pais quererem dar tudo para os filhos. Sabe? Meu pai sempre trabalhou, mas ele... Tudo, literalmente tudo que eu precisei, eu sempre tive. Não o que eu quis. Muitas das vezes o que eu quis, eu tive que batalhar depois de grande para poder conseguir. Mas o necessário eu consegui. Mas eu tinha o principal. É uma curiosidade que eu acho tão bonitinha. Eu sempre falo sobre isso com o pessoal. Aí eu me emociono. Pode sem problema. A gente tinha lá em casa um costume. Pode ser uma coisa boba para muita gente, mas todo final de semana meu pai passava na locadora, alugava os filmes, sentava todo mundo junto e assistia. Que bacana, a gente tinha aquele tempo em família. Coisa que hoje em dia a gente não vê mais. É verdade, é verdade. Lá em casa a gente fazia isso também. Lá em casa a gente fazia isso direto, só que meu pai gostava também de filme religioso. Sim. Ele gostava de... Era uma forma de você transmitir a religião. Porque às vezes é um saco você ficar ensinando a Bíblia pro menino ali, o menino não tem paciência. Então meu pai... né? Meu pai alugava os filmes de Noé, Sansão, aqueles filmes, né, do Antigo Testamento, né, de Davi, o matou Golias e tal. E até os filmes de Jesus mesmo, ele gostava de colocar os filmes romanos também, né, que partiam do meu interesse também pelos espartanos e tal. Então era uma forma de conexão com a família também, né? Então eu acho muito bacana isso de juntar todo mundo ali, ver os filmes. Sim, porque traz valores, dependendo logicamente do que você vai assistir, né? Lá em casa, o meu pai, eu lembro ainda, inclusive, no meu aniversário de 5 anos de idade, ele me deu de presente, foi uma fita com 3 desenhos, que era Noé... Noé não, gente, mentira. Era Jonas, Jó e Saul. Ah, que legal. Eram os 3 desenhos. E aí eu, criança adorava desenho. Então eu sentava e assistia e eu fui aprendendo historinhas da Bíblia com desenhos. E assistia 10 vezes, 20 vezes no dia. E tanto de valor que tem naquilo ali, né? Tem. E às vezes a gente olha como uma coisa boba. Gente, não é uma coisa boa. Tudo que a gente faz, tudo, como eu falei mais cedo, que a gente é comportamento aprendido. Até desenhos trazem valores pra gente. Sim. Exemplo é o pica-pau. O pica-pau faz tanta maldade. É verdade. E aí a criança cresce sendo maldosa. Não sei onde eu errei. Olha o que a criança consome dentro de casa. Eu sempre tive um costume, Flávio. Eu tenho 4 sobrinhos. E tudo que eles queriam assistir, eu sempre assisti antes. Pra eu ver se convinha ou não eles assistirem. Porque tudo tem uma mensagem. Exatamente, era isso que eu queria. O que eles iriam consumir? O que eles iriam ganhar com aquilo? Sabe? Então eu sempre já tive esse costume. Desde o primeiro, que já vai fazer 18 anos, quanto o mais novo que vai fazer 12. Não, realmente, porque a gente tá vendo aí, tem muitas polêmicas aí de séries, na Netflix inclusive, com mensagens subliminares ali, nos desenhos, incentivando o homossexualismo de criança, né? Sim. Então realmente tem que estar ligeiro mesmo, porque realmente tudo tem um lado oculto ali por trás, que o autor ele tem uma intenção ali, de certa forma. Principalmente... Tem uma filosofia por trás do desenho. Uma coisa que eu via muito nos desenhos antigos, inclusive, Rei Leão e tudo mais, eles tentam, a parte que eles colocam lá, muitas das vezes o adulto não consegue ter a percepção, mas a criança tem, vai tudo pro subconsciente da criança, é de sexualizar a criança. Não tô falando de questão de homossexualismo, lesbianismo, não. Tô falando de aflorar mesmo a curiosidade do menino. Exatamente. E a gente já tem esse problema hoje em dia, que a escola... meu sobrinho com 10 anos chegou lá em casa uma vez e contando tudo que eu fui aprender quando eu era adulta. Sabe? E às vezes o próprio professor que ensinou, Mas eu falei, Juan, onde você aprendeu isso? Na escola, tia. A Pro passou hoje. Então, assim, hoje a gente já tem essa questão da escola que, na forma de querer prevenir,
acaba criando a curiosidade. Acaba acelerando o processo. Acelerando o processo. Né? Sim. Sendo que isso tinha que ser falado pelos pais. Sim. Quem tem que falar isso primeiro são os pais. Sim. O filho é do pai e da mãe, primeiro, eles que têm que falar. E eles que têm que saber a hora de falar isso. Né? É a hora certa de falar. Não sou contra a educação sexual na escola, mas eu acho que até para isso tem que ter uma idade certa. Não, na minha época eu fui aprender sobre... A primeira aula que eu tive sobre afetivo sexual, eu já estava na 5ª série. Então, 12, 14 anos, sabe, daí pra frente. Agora pegar um menino de 6 anos de idade, 7 anos de idade... E já sexualizar é pesado. Mata a infância do menino, né? Mata a infância da criança. Hoje tá todo mundo acelerado. Infelizmente, né? Hoje tá complicado. Mas aí seu pai é pastor, te passou esses valores... E aí hoje, sua conexão com a religião, você acha que é importante a gente ter a religião ainda? Sua relação com religião, você acha que não? Eu acho importante. Eu acho que, independente da religião que seja, é importante que a pessoa mantenha a espiritualidade dela intacta. Ah, sim. Sabe? É o principal, né? Eu acho importante essa questão da pessoa ter a espiritualidade dela intacta. Independente de religião. Religião a gente tem um monte. Deus a gente tem um só. É verdade. Sabe? Então, a partir do momento que as pessoas aprenderem que Deus é único, vai acabar muita coisa, vai acabar essa questão de intolerância religiosa, vai acabar essa questão de perseguições das igrejas. É um outro tema polêmico, né, que a gente estava conversando no grupo Espartano da Vida Moderna, né? Sim. E a gente até mandou aquele vídeo lá, acho que foi no Chile, se eu não me engano, que eles pegaram uma igreja lá, venderam a igreja e fizeram de Scott Bar a igreja, né? Uma igreja católica. E aí o pessoal fala muito de homofobia, o pessoal fala muito sobre preconceito da sociedade hoje em dia, do racismo, né? Mas pouca gente fala desse tema cristãofobia. Sim. Né? Cristãofobia. Eu tenho até os dados aqui, ó. 360 milhões de cristãos perseguidos, 2.110 igrejas atacadas, 5.259 cristãos aqui sequestrados, 5.631 cristãos assassinados por defender a sua fé, né? Então é um assunto assim que parece que a intolerância religiosa aumentou demais. Religiosa, sim. Tem cidades, se eu não me engano, no Nepal, que é África. Se eu não me engano, lá no Nepal, eles não podem falar de Deus em momento algum. Olha só. Lá, as igrejas lá têm que ser portas fechadas. Não estou falando de igreja evangélica, estou falando de igreja. Eles arrancam a página da Bíblia, o pastor, ou quem seja o líder deles lá, já fala assim, ó, domingo a gente vai falar sobre Salmos. Salmos, vamos supor, 120. Então eles arrancam aquela página da Bíblia, dobram ela e colocam no bolso para levar, porque não pode andar com Bíblia, não pode ter nada disso. E se eles chegam e tá tendo um culto, eles são metralhados. É complicado. Eles morrem pela fé. E aí entra aquele ponto, quando eu falo da espiritualidade, e volto a falar, estou falando da espiritualidade não de religião, independente de qual seja, aqui no Brasil a gente tem livre acesso a elas e tem a possibilidade também de falar de Deus para as pessoas, e a gente se fecha, a gente não faz isso. E países que eles estão sendo mortos, por isso eles fazem. O meu canal eu sempre falo, eu sempre defendo aqui, às vezes o pessoal até me critica, não mistura religião com o seu canal, não, misturo sim, eu faço questão de falar de Deus, honrar a Deus, falar o nome de Deus sim, tento levar comigo sempre, porque está comigo, então sim. Não tem como eu não falar, está comigo, está presente na minha vida, né, acho que Deus, você falou da espiritualidade, muito legal, que a espiritualidade ela está presente nas suas atitudes, nas suas ações, nas suas palavras, na forma como você se comporta com as pessoas, na forma que você perdoa as pessoas, na forma que você ajuda as pessoas também, né? Com o seu propósito, com aquilo que você acredita, né? Então, assim, eu desafio você aí, a gente até pede aqui, coloca uma camisa, eu sou hétero, eu sou cristão e vai numa universidade hoje federal. Vai ser linchado. Mas assim, isso é defender sua fé. Isso é porque a gente tem que defender. A gente está até vendo aqui no Brasil agora esse ataque aí aos pastores, né? Sim. E sempre teve, né? Agora que pegou o lado da homofobia. Exatamente. Mas os ataques a pastores sempre teve. É porque, assim, na Bíblia considera um pecado, o homossexualismo um pecado, tá claro isso na Bíblia, né? Sim, em Deuteronômios eu não vou lembrar direitinho o versículo, eu acho, se eu não me engano é 28, não tenho certeza, mas lá fala não só de lesbianismo, sexualismo, mas fala outras coisas também. Que não entrarão no reino... Não herdarão o reino de Deus. Entendi. Sabe? Então, bem assim, explícito isso na Bíblia. Sodoma e Gomorra, ela foi destruída por isso também. Então, assim, existem aí algumas pessoas que tentam mudar versículos da Bíblia, tentam entender
melhor, tem o entendimento que ela quer e tenta passar esses valores, porque hoje em dia as pessoas elas são influenciadas através da mídia, então eles tentam usar a mídia para isso. Mas na verdade, tenta distorcer ali, distorcer aquilo ali, a mensagem, com uma outra interpretação, né? Uma outra interpretação. Entendi. Inclusive, eu já vi uma interpretação aí que eles tentaram levar para tentar falar que tinha pessoas que são consideradas de Deus, que são homossexuais. Entendi. Porque falou que amava uma outra pessoa porque considerava como um irmão. Entende? Então tentam disturbar mesmo essas questões assim, bíblicas. Pessoalmente, eu não tenho preconceito nenhum e tal, mas eu acho que assim, a pessoa ela tem direito de acreditar naquilo que ela quiser. Se está na Bíblia e ela acredita na Bíblia dela, é a religião dela, ela segue aquilo ali e na cabeça dela aquilo ali é pecado, respeita ela, entendeu? É o que eu falo é o seguinte, ô Flávio, você não é obrigado a fazer o que o outro está fazendo, mas a respeitar você é obrigado. Sim. Entende? Você não precisa concordar, mas você... Isso, você não é obrigado a concordar, você é mas obrigado a respeitar. Exatamente, concordo. Com certeza. Isso aí é obrigação sua, sabe? Eu tenho vários amigos homossexuais. Não me importo, se eu tiver que sair junto com eles, eu vou sair da minha Não, no nosso grupo aqui, Espartano da Vida Moderna, me segue também. Eu também abri o espaço no meu canal aqui também para entrevistar também, porque como eu sempre falo, eu não julgo pela cor, pela opção sexual, eu julgo como ser humano no geral, né? Eu só vejo assim, cada um tem direito de acreditar no que quiser e você não é obrigado a concordar, mas você é obrigado a respeitar mesmo. Respeitar. Isso mesmo que você falou. E aquela situação, cara, a vida é dele. Você tem o quê? Você não tem que julgar a vida do outro porque a vida é dele. Exatamente. Se ele tiver errado e ele souber que ele tá errado, é ele que vai... Cada ser humano é singular, né? Eu gosto de cachorro, o outro gosta de gato. Então, assim, imagina se fosse todo mundo igual. Não ia ter graça, não. Não ia, não. Não ia ter graça. Essa diversidade aí que faz parte do mundo mesmo, né? Sim. Oi, Laia, então, para fechar, uma característica dos espartanos aí que você acha aí que é fundamental hoje em dia na vida moderna aí, que você acha que é importante aí, como mensagem final aqui também? Perseverança. Perseverança, porque hoje em dia é muito fácil. Tudo que a gente começa a fazer, a gente enjoa rápido, ou não deu certo de primeira, a gente vai lá e deixa pra lá. E não é assim que funciona. A gente tem que perseverar mesmo, a gente tem que correr atrás dos objetivos, sabe? E lutar por aquilo que acredita também. Um exemplo é a gente tem esse setor aí que a gente trabalha fazendo essas prevenções. Eu falo, gente, se a gente conseguir salvar, já é muita coisa. Se já conseguir assimilar aquela informação e botar em prática, botar em prática já é muito pra gente. Bacana. E a gente persevera todos os dias para poder passar esse conhecimento para o máximo de pessoas possível. Não, é verdade. Muito bacana mesmo. É a persistência e é literalmente o que os espartanos são também. Os caras vão pra frente, independente de qualquer coisa. E erros a gente vai ter, né? Falhas nós vamos ter. Erros, acertos, desafios. Tem hora que a vida vai jogar a gente pra baixo, só que continuar, né? Sim. É aquela história que a gente estava conversando antes, né? A vida tem altos e baixos. O próprio batimento cardíaco tem alto e baixo. Se ficar reto aquela linha, a gente morre. É verdade. Então, altos e baixos, gente, isso é normal. É normal ter, aliás, eu acho que é até essencial, porque se uma coisa chegar pra você e você não tiver tido aquela luta, aquele sofrimento pra conquistar, né? Exatamente. Você não dá valor, muito fácil na sua mão, você vai perder ela muito fácil. Foi o que a gente conversou antes aqui, pessoal, sobre o pessoal que perde na loteria, né? Que ganha aquela fortuna, mas a pessoa não teve aquele trabalho. Não teve aquele trabalho de construir aquilo ali, né? E sem contar que, por mais que ela fique feliz, é diferente. É diferente. O sabor da vitória é diferente. O sabor da vitória, né? O sabor da sua luta, que você batalhou, que você dia a dia e noite. Noite sem dormir. Exatamente. Diferente. Na hora que realmente vem a recompensa, aquilo ali parece que enche o nosso coração ali, né? Diferente de você ganhar um negócio. Você ganhou, você fica feliz e tal, mas parece que passa rápido, né? Sim. A magia parece que passa mais rápido. Bom, pessoal, espero que vocês tenham curtido aí mais uma entrevista espartana aí, o nosso espartano aqui, Laia, né? Acho que muito ensinamento hoje, muito conhecimento que você trouxe aqui pra gente, né? Nessas questões assim, principalmente para divulgar o seu setor, né? Sincede. Agora eu falei certo, Sincede. Sincede, acho que é bom pro pessoal de Itabirito que acompanha a gente aqui entender o que vocês fazem, né? E também de certa forma, igual você falou, uma empresa que quiser procurar vocês, né? Para pedir mais orientação, né? Se fortalecer com essas questões que vocês trabalham, que são temas assim polêmicos, mas que são fundamentais, né? Para divulgar essas informações. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí. Dá uma bicuda espartana no like aí se curtiu aí, se inscreva no canal e é isso aí. Espartamos junto aí. Ahul!